Antes de começar o vídeo, quero deixar claro que isso é apenas um resumo, uma recapitulação de um mangá de ficção. Tudo apresentado aqui cumpre o propósito de apenas ilustrar a história e retratá-la de maneira descontraída e divertida. Dito isso, podemos prosseguir. Hoje, meus amigos, enquanto eu fazia minhas pesquisas, eu achei um mangá de qualidade excelente para vocês. Assim que eu vi esse mangá, eu pensei, é isso que eu estava procurando. Olhem, alguém está se confessando para o Zeng. Parece que era a quinta menina que ele recusava essa semana. Não dava para entender aquele cara. Pelas contas, ele já deve ter recusado um terço das garotas da escola. Sua resposta era sempre a mesma. Não tinha interesse nenhum em romance. Ele sempre declarava que as garotas pareciam serem boas pessoas. Por isso, não deveriam desperdiçar sua energia com ele. De repente, uma garota grita ao fundo, mandando ele esperar, querendo saber quantas vezes mais ele vai recusar suas confissões. Ela exige saber qual era o tipo de garota que ele gostava, e ele pergunta se por acaso respondesse, ela ia parar de incomodá-lo. Só pelos balãozinhos já dá pra ver que esse manhwa vai ser deveras duvidoso. Nesse momento, ele se vira, dizendo que gosta das danadas, das bandidas, das malucas. Gritando, ele reafirma que era isso mesmo. O negócio dele era selvagens. E se por acaso ela quisesse se tornar uma para tentar o agradar, isso só o faria a desprezar ainda mais. Ele gosta da selvagem puro sangue. É isso mesmo, ele gostava das insanas naturais. O cara deixa a menina em choque, perguntando se ele realmente estava falando sério. De repente, outra menina chega por trás dele, perguntando se então ele gostava das cachorras. Essa era Bayan, a presidente do conselho disciplinar, querendo saber como um aluno até então com cabeça saudável estava dizendo coisas tão sem vergonhas. Suspirando, Sheng pede para por favor deixar ele ir, pois ele só queria poder ir para casa. Mas a menina grita perguntando se ele acha que ela ainda estaria ali se alguém não tivesse saído gritando por aí que gostava das bandidas. Pegando uma caneta, ela anota o nome dele, afirmando que aquelas eram violações graves. Com seu caderno em mãos, ela diz que ele tinha cometido 2 violações graves. A primeira foi usar um linguajar vulgar. A segunda foi abertamente demonstrar interesses inapropriados. Aquele comportamento vulgar dele manchava a reputação dos alunos e o nome da escola. Alguém como ele deveria ser pendurado na praça pública da escola. Embora eles não interfiram com relacionamentos normais entre os estudantes, alguém como Zeng que falou tal absurdo deve ser punido. Tudo que o cara queria era uma safada. Isso por acaso é algum crime? Já sem paciência, o cara simplesmente sai andando, dizendo que ela estava certa e que ele iria aceitar sua punição. A menina de antes, que estava querendo o corpinho do Prota, vai até a presidente irritada, perguntando o porquê ela estava dificultando as coisas para o Zeng. Porém, a presidente afirma que ela também era culpada por aquela situação. Se afastando, o Prota pensa que havia muitas razões para não querer atividades românticas. No caso dele, ele prezava por uma alma livre e um estilo de vida que economizasse energia. Ainda assim, alguém que prezava por tais princípios ainda podia ser enganado e corrompido pelos prazeres da carne. Agora eu entendi, o cara é um monge. Ao fundo, a menina gritava que alguém como a presidente do Coração de Ferro nunca teria um namorado, o que a deixa irritada, fazendo as meninas correrem depressa. O plot twist se aproxima, tá? Haha, moleque! Outro membro do conselho pergunta se a Nan não tinha pegado pesado demais. Porém, ela responde que manter a disciplina da escola era o dever delas. E se eles não tivessem causando problema, não teriam que ser tão rigorosas. Em seguida, a menina comenta se por acaso ela já tinha ouvido falar daquele artista estranho. Pelo que ela sabia, tinha um artista que gostava de desenhar coisas inapropriadas, e tudo indicava que ele era da escola delas. Dizem que o trabalho dele é cheio de todo tipo de cenas indecentes. E recentemente, alguém tinha percebido que o fundo de todos os seus trabalhos era baseado na escola delas. Um pouco incomodada, a Nan pergunta se estava falando sério, afirmando que se ela pegasse essa pessoa, entregaria ela para a polícia. Em seguida, vemos algumas cenas deveras estranhas, onde basicamente vemos uma guerreira lutando contra um povo. A moça desenhando aquela cena ria sozinha, dizendo que era desse jeito mesmo, e que mesmo que o ambiente escolar não possa mais ser usado, ainda havia muitos lugares para se inspirar. E então ela dá uma avaliada nos próprios produtos para ter um traço de desenho mais objetivo. A menina parecia deveras engajada com a história em questão, demonstrando muita atenção aos detalhes.
Nesse momento, sobre a cama, vemos o uniforme da escola, e nele continha o bracelete da presidente do comitê disciplinar. É isso mesmo, meus amigos. A presidente do comitê disciplinar, na verdade, uma maluca duvidosa enrustida. É uma exótica pesquisadora obcecada por moluscos. Rolando os comentários, ela fica irritada, comentando que o autor não parecia fazer nenhum esforço para botar algo na história que não fosse polvos e meninas saudáveis. O que a deixa indignada, afirmando que eles eram os idiotas sem bom gosto. O usuário, eu não sou um pervertido, diz que é triste ver que o artista foi completamente corrompido e sua faísca criativa tinha se apagado totalmente. Furiosa, ela resmunga que eles não sabiam apreciar uns bons tentáculos. Quebrando sua caneta, ela afirma que a culpa era deles, por ficarem pedindo para ela desenhar cada vez coisas mais bizarras. Furiosa, ela fala que não tinha como desenhar tentáculos, já que nunca tinha os visto antes. De repente, ela recebe uma notificação. Era seu editor, dizendo que outra vez seu trabalho tinha ficado em último lugar esse mês, avisando que se ela ficar 3 meses consecutivos em último lugar, eles terão que cancelar sua série. Cancelar minha obra de arte? Que absurdo! Triste, ela se questiona se realmente não poderia fazer isso. Se levantando, ela declara que não tinha outra escolha. Ela precisará usar a magia familiar proibida para aumentar sua inspiração. E isso tudo era culpa daqueles degenerados safados. Rapidamente, ela começa a imprimir umas folhas que parece que ela vai fazer um ritual. É isso mesmo, ela tá decidida a summonar uma criatura proibida nesse mundo. Certo, vamos ver. Preciso fazer o círculo de invocação, recitar o feitiço de invocação e oferecer o meu sangue para firmar o contrato. Ajeitando as folhas no chão, ela acredita que usar folhas impressas deve funcionar sem problemas. Das profundezas do abismo mais profundo, um coro chama, anunciando a chegada dos condenados. Eu invoco você, minha criatura profana. Pela minha linhagem e sangue eu o convoco. Apareça, meu povo de inspiração duvidosa. No momento que o círculo começa a ressonar, ela não consegue acreditar que realmente estava funcionando. Ela estava invocando uma besta pervertidamente duvidosa no seu dormitório no meio do campus. Para falar a verdade, ela não tinha bem certeza se summonar aquela criatura não poderia dar problemas e acabar levando alguém de arrasta. Não, agora não é hora de recuar. Esse preço vale a pena para fazer um mangá de qualidade. Irei superar os meus limites. Definitivamente ela vai fazer todos que olharem o seu mangá espirrarem até a morte. Daí do nada ela invoca o Kazu Senpou-chan. Amém, irmãos. Eu não tenho tentáculos, mas eu tenho um taco e um soco inglês. Porém, quem surge diante dela é o Zeng, o garoto de antes que disse que gostava das cachorras. Ao se verem, ambos ficam em choque. Sem demora, o garoto rapidamente percebe todo o material duvidoso que havia ao redor. Parece que ele havia descoberto algo realmente inacreditável. A grande presidente do conselho disciplinar, conhecida como Cara de Ferro, tinha na verdade uma identidade secreta. Seu apelido como artista era Água Benta. Água benta é foda. Então a famosa maluca de anatomia de tentáculos que todo mundo estava comentando era você, não era a Nai. Nesse mesmo momento, ela tenta disfarçar, perguntando de quem era essa Nai que ele estava falando, afirmando que ele parecia estar confundindo ela com outra pessoa. Porém, ele logo avisa que o uniforme dela, com sua braçadeira de identificação, estavam ali em cima da cama. Mesmo assim, ela insiste que aquilo era apenas um cosplay. Em seguida, ele fala que aqueles desenhos eram da sua escola. Ainda assim, ela insiste que aquela era uma arquitetura bem comum. Porém, por fim, ele pega o cartão escolar dela que estava no chão, dizendo que o quarto dela era bem bagunçado. E embora não seja de julgar, ela tinha uns gostos bem duvidosos. Rapidamente, ela puxa seu cartão da mão dele, dizendo para não olhar sua foto. Em pânico, ela pensa que está acabada, sem conseguir entender o porquê tinha invocado aquele maldito. Isso que dá a fazer ritual de invocação com o círculo mágico da Shopee. Em seguida, ele pergunta se o que ela tinha feito era usado magia para invocá-lo. E por mais inacreditável que isso seja, ele tinha algo que precisava perguntar para ela. Enquanto isso, ela se perguntava se ele estava querendo saber mais de seus segredos.
Pegando um taco, ela diz que não tinha jeito, e que por falar em magia, ela conhecia uma ótima magia para apagar memórias. Assustado, ele pergunta o porquê ela tinha um taco em casa. Porém, quando se aproximava dele, ela acaba resbalando. E é claro que ela acaba caindo com os balão na cara do moleque. Isso aqui é física. É quase como a lei da gravidade. Rapidamente ela se afasta, dizendo que não acredita que essa cena de mangá de pervertido maluco realmente aconteceu. Porém, nesse momento ela nota algo. Aquilo, segurando suas coxas, com todo respeito é claro, eram tentáculos. Ela não consegue entender o que está acontecendo, mas isso é bom, muito bom. O Prota então fala que agora que ela tinha visto seus tentáculos de ataque, não tinha mais o que explicar. Era sobre isso que ele queria perguntar. Se esses tentáculos pegajosos e deveras duvidosos tinham alguma coisa a ver com ela. Tentáculos! Tentáculos bonitos! Realmente são tentáculos, eu não consigo nem acreditar. Olha como eles têm um brilho cintilante bonito. Maluca pervertida. Ela diz que no fim sua invocação não tinha falhado. Olhe esses tentáculos bonitos, eles são magníficos. Cale sua boca, sua maluca, e tente se acalmar. Alguns momentos depois, ela pergunta se ele realmente não sabia como tinha ficado desse jeito, e se essa era a razão para ele recusar todas as confissões. O que ele responde que era exatamente isso. Se ele ficasse animado ou emocionado, aqueles tentáculos apareciam. Aquele papo dele gostar das cachorras era só para ele recusar as confissões. Pra ser bem honesto, ele estava bem animado com a ideia de namorar na faculdade. Mas antes do semestre começar, de repente esses tentáculos apareceram. Um humano criar tentáculos gulosos do nada definitivamente não era um bom sinal. Se ele tentasse namorar, iria acabar preso em algum zoológico, dissecado e provavelmente decapado. Animada, ela pergunta o que ele achava do desenho, mas ele pede por favor para ela não usá-lo de cobaia nesses testes estranhos. Em seguida ela afirma que por mais que tenham invocado, não tinha nada a ver com ele ter desenvolvido tentáculos gulosos. Na verdade, ela nunca tinha ouvido falar de algo assim. Ainda assim, ele não acredita nela, perguntando se ela realmente estava falando a verdade. E ela responde que a única coisa que sabia é que ele tinha sido invocado como o mal profano supremo, um monstro de essência corrompida. Ainda assim, ela diz que não acredita que teve tanta sorte de invocar um monstro tentáculo humanoide. Definitivamente ele era perfeito para seu mangazinho de conteúdo duvidoso. Apontando para ele, ela declara que estava decidido. Ele seria a referência para seus trabalhos. E agora seu precioso mangá estava salvo. Porém, ele apenas se levanta, indo para a porta falando que sente muito, mas não pode fazer isso. E que ele já estava de saída, então eles se viam por aí. No entanto, com um sorriso maligno, ela o manda esperar. Nesse momento, ele se pergunta o que era isso e por que não conseguia se mexer. Pegando em seu ombro, ela pergunta se ele achava que uma invocação era como pedir um iFood. Para evitar que o convocado fique fora de controle, um pacto de sangue era formado. A última vez que eu fiz uma invocação eu tive que botar fogo na casa, pegando com vontade nos tentáculos. Ela pergunta se ele ainda achava que podia fugir. Pressionando seus canhões de cálcio contra ele, ela pergunta o que ele achava da ideia de firmar um contrato com ela. O contrato seria de corpo e mente compartilhados. E se algo acontecer com ela, aconteceria com ele também. Além disso, fazendo uma cara suspeita, ela diz que podia fazer os seus corpos se moverem em sincronia. Aí a menina já começa a fazer umas paradas sinistras. Desesperado, ele pede para ela parar, falando que ele sabe sua identidade secreta de artista tarada. Sendo assim, se ele cair, vai levá-la junto. A Ana explica que mesmo com as mesmas ações, corpos masculinos e femininos produziam resultados diferentes. Em seguida, ela pergunta se ele sabe que coisas maravilhosas podem acontecer com essa diferença. Com isso, Anai demonstra sua teoria de forma prática e repentina. Esse era um experimento deveras perigoso. Logo, Zeke começa a se tremer todo com a trombeta do fim do mundo. Diante daquela situação, ele não vê escolha a não ser se render. Anai o observa de cima com um ar de superioridade e satisfação. Mas ela se questiona se talvez tenha ido longe demais com aquela provocação. Mesmo assim, conclui que não há outro jeito, pois já o invocou e precisava dos tentáculos gulosos dele. Determinada, Anai afirma que fará de tudo por seu objetivo de upar como desenhista de conteúdos gulosos. Assim que ela usa sua magia para desarmá-lo, sem entender a intenção dele, Anai pergunta qual era o plano e como deveriam começar.
Plano? Ah, já que você quer referências, então você terá referências. Por um momento ele hesita, mas já é tarde demais. De repente, um dos tentáculos dele começa a subir por sua perna, enquanto ele dizia que só estava fazendo o que ela tinha pedido. Quando percebe, seus braços e pernas já estão presos pelos tentáculos. Em pânico, Anai grita, querendo saber quem é que tinha dito para ele fazer aquilo agora. Mas ele a tranquiliza, dizendo que pode controlar os tentáculos. Porém, no entanto, eles não possuíam nenhuma sensibilidade. Ah, aí é F, né, chat? Não tem condição. Em seguida, Anai solta um grito de desespero, ao sentir o contato e aperto súbito dos tentáculos gulosos. E ela pergunta como ela conseguiria desenhar daquele jeito. Se vira, minha filha, o cara tá fazendo o trabalho dele. Agora faça o seu. Para ajudá-la, Zeke diz que nesse caso irá soltar suas mãos. Contudo, ele decide prender seus pés no lugar, o que a faz gritar que aquilo também não funcionaria. Eu acho que tá funcionando. De ponta cabeça, Ana exige que ele a coloque no chão imediatamente. Aquela, de fato, era uma posição difícil de lidar. Tempo depois, ela nota que usar Zig como referência realmente melhorou os reviews de seus trabalhos gulosos. Os caras estavam perguntando se por acaso ela tinha comprado um polvo. Comprado não, invocado. Ainda assim, Ana estranha que sejam sempre as mesmas pessoas comentando, achando que um deles era bem exagerado. Então ela se lembra que foi o comentário de um leitor que lhe deu a ideia do círculo de invocação. Ao mesmo tempo, Zig parece muito nervoso enquanto mexia em seu telefone, dizendo que estava apenas respondendo algumas mensagens. Claramente desesperado, ele fica socando o telefone pensando que isso era ruim. O usuário Eu Não Sou Um Pervertido, que tinha comentado perguntando se a autora nunca tinha visto um tentáculo antes, era na verdade ele. E agora ele não conseguia excluir essa maldita conta. Começando a mexer com os tentáculos, Ana explica que por seus hábitos, ela era mais observadora, por isso não conseguia ter uma visão completa. Para pequenos detalhes isso funcionava bem, mas ela não conseguia captar o corpo inteiro dessa forma. Estudioso da palavra H. Com isso, ela sugere comprar uma boneca para ele, que alerta sobre a censura e que dessa forma o coitado do Kazu Senpou-chan iria passar fome. Em seguida, Ana entrega um rascunho de mangá que desenhou, o que o deixa surpreso com a rapidez. Meu amor, meu amor, meu amor. Avaliando o produto com muita calma e atenção, após um breve momento de profundas observações detalhadas e cuidadosas, ele fala que a arte era boa, mas o conteúdo era muito comum e tinha uma história muito fraca. O negócio é desenhar gostosa, a história a gente encaixa depois. Irritada, ela pergunta se os leitores apenas não passavam direto para a parte boa. Depende do leitor. Se for aquele que só está interessado no banquete visual, aí eu acredito que passe. Irritado, Zig retruca que é por causa dessa mentalidade que só surgem obras chatas, e os leitores exigentes querem enredo e personagens consistentes. Personagens consistentes a gente já tem, agora falta o enredo. Com determinação ele afirma que menos fanservice, na verdade significava mais fanservice. Não podemos confiar a história apenas em gostosas, precisamos de história também. Precisamos de meninas saudáveis com boas histórias. Esse é o meu jeito ninja. Após refletir sobre o enredo e as observações, Anai conclui que só restava um único caminho a seguir. O plano é o seguinte: Zig iria namorar alguém para que ela possa observá-lo escondida e produzir bons materiais gulosos. Em seguida, ela o encoraja a mostrar suas verdadeiras cores e conquistar alguém. Completamente atordoado, Zig percebe que não foi isso que ele quis dizer com sua crítica. Enquanto Anai o parabeniza alegremente pela sua oportunidade de ter o encontro, Zig retruca que ela é a única feliz com essa situação. Irritado, ele questiona se ela não tinha entendido nada, explicando outra vez que seus tentáculos aparecem quando entra em modo guloso, por isso ele rejeitava as garotas. Modo guloso de ataque. Com raiva, ele compara a sugestão dela a um pedido para que ele cometesse um pecado como não deixar o like pro Kazu Senpou-chan. E com uma cara de pau, ela diz que de qualquer forma, aquilo tinha sido ideia dele, e que ela só pensou em aproveitar a oportunidade também. Vendo que Anai estava fingindo não ter ouvido nada, Zig a acusa de tentar desviar do assunto. Para acalmá-lo, Anai afirma que ele não precisava se preocupar, pois ela também estaria em apuro se ele fosse descoberto.
Com isso, ela garante que iria ajudá-lo, já que os dois estavam no mesmo barco. Tocando seu rosto, ela sussurra que não está pedindo para ele ir até o fim com isso. E até o fim, rapaz? Que isso, rapaz? Logo em seguida, ela o provoca perguntando se ele era o tipo de fera que fantasiava com qualquer garota, o que prontamente ele responde que claro que não. Satisfeita, ela diz que nesse caso não há problemas, pois ele só precisa se aproximar das garotas para que ela encontre sua inspiração para fazer seus conteúdos gulosos. E então, se afastando, ela afirma que colaborar com ela não será uma perda, já que ele poderia ter um doce romance. Como argumento final, Anai revela que pode quebrar a maldição que o transforma em um monstro de tentáculos gulosos. Chocado com a revelação, Zig pergunta se isso significava que ele poderia voltar a ser um humano normal. Com confiança, a bandida afirma que sim, o lembrando que ele já tinha visto sua magia em ação. Para provar seu ponto, Anai revela ser uma bruxa de uma família com mais de 1000 anos de história. De bruxa para ilustradora da indústria gulosa. Deixa aí nos comentários se vocês acham que isso é um bom progresso. Contudo, ela explica que precisará investigar a causa da maldição, então não poderia removê-la imediatamente. De qualquer forma, ela garante que ninguém é mais conhecedor de magia do que ela. Falou a maga que estava fazendo invocação com papel impresso, porém, temos que concordar que ela possui um bonito pé. Bonito pé eu posso ver. Finalmente, ela propõe o acordo. Ele a ajudaria com seu mangazinho guloso e ela encontraria um jeito de se livrar desses bonitos e saudáveis tentáculos. Após um momento de silêncio, Zig pondera sobre a proposta dela. Por fim, ainda meio hesitante, ele acaba concordando. Com um sorriso vitorioso, Anai comemora, dizendo que o acordo estava fechado. E com isso, ela fala para eles não perderem mais tempo, sugerindo que comecem imediatamente. Nesse momento, ela puxa uma maleta preta com o pé. Sem entender, Zig questiona o que eles vão começar a fazer, imaginando cenários deveras estranhos. Logo, ele entra em pânico, pois reconhece aquele tipo de situação de vários mangás. Para seu desespero, ele se lembra que ela mesma já tinha desenhado uma cena daquele tipo. Com um sorriso malicioso, Anai mostra uma coleira, fazendo Zig se perguntar se o conteúdo da maleta era impróprio para menores. Em pânico, ele grita que aquilo não dava. Coisas tão horrendas como essa eram completamente inaceitáveis. Porém, ainda animada, Anai diz que esse seria o primeiro passo deles para encontrar o seu alvo. Abrindo a maleta, um monte de fotos começa a cair dela. Olhando para as fotos espalhadas no chão, Zig fica surpreso. Confusa com a reação dele, Anai pergunta o que mais poderia ser, mas Zig diz para eles apenas manterem o foco no tópico. Ao pegar as fotos, ele percebe que são das alunas da escola. Ao notar que aquelas não pareciam serem fotos de identificação do manual do estudante, ele pergunta aonde ela tinha conseguido aquilo. Com naturalidade, Anai explica que o conselho estudantil pediu para ela tirar as fotos, e ela acabou secretamente fazendo uma cópia para si mesma. Indignado, Zig acusa Anai de ter roubado as fotos, questionando se ela planejava que ele fosse atrás até de uma professora. No entanto, ela pede para ele não se preocupar com os assuntos triviais e focar em encontrar seu primeiro alvo. Diante disso, Zig lamenta que não precisavam nem se preocupar, pois ele já é sobrecarregado com rejeições toda semana. E então, com uma cara séria, ela diz que sabe, mas que ele não podia escolher qualquer uma, pois precisava de alguém especial, que faça as pessoas pensarem ser impossível. Porém, Zig duvida que exista alguém com esse perfil na escola deles. Enquanto procurava nas fotos, Anai admite que não é fácil encontrar a pessoa certa. De repente, um brilho de inspiração surge em seu olhar. Logo em seguida, ela anuncia que encontrou o alvo perfeito e o desafia a conquistar Kia Kinshue. Completamente chocado, Zig não sabe nem o que dizer. Assim que ele grita que isso era impossível, Anai comemora, dizendo que era exatamente essa a reação que ela estava buscando. E então ela descreve o alvo, Kia Kinshue, a garota mais popular da escola, famosa por odiar homens e ter rejeitado inúmeros garotos. Além disso, circulam rumores de que ela não se interessa por homens e que toda a academia era apenas uma pequena parte dos bens de sua família. A simples lembrança da reputação dela com uma atitude fria e direta deixa Zig completamente apavorado, pois ele podia até ser expulso ou algo até pior.
Satisfeita, Anai confirma que a família de Kia é rica e revela a informação crucial de que ela, na verdade, gosta de fêmea. Com isso, Zig conclui que a tarefa era simplesmente impossível, já que ela não teria nenhum interesse nele de qualquer forma. Diante do impasse, com entusiasmo, ela sugere que nesse caso ele se torne uma garota. Aquela sugestão deixa Zig completamente sem palavras e paralisado. Em seguida, sua mente parece entrar em curto-circuito com aquela ideia absurda. Anai o repreende à distância, questionando sua hesitação, e pergunta para que mais serviria aquilo. Em seguida, ela o agarra e o instrui do plano completo. Ele deve se vestir de mulher para conquistar o coração de Kia Qinxue. Logo depois, ela se prepara para analisar o corpo dele para o disfarce. Pouco tempo depois, o resultado do plano de Anai é visto na escola. Zig agora estava transformado no tipo de garota que Kia Qinxue adoraria. Completamente envergonhado, ele mal consegue acreditar que o plano já começou de forma tão extrema. Assim, a operação para conquistar a garota mais difícil da escola começa, com a estreia de Zig em seu novo disfarce. Enquanto caminhava pela escola, Baianan percebe que todos a encaravam por ser uma aluna desconhecida. Incomodada com os olhares, ela puxa sua saia para baixo, se perguntando se por acaso estava em uma escola ou em uma passarela. E então ele pensa que a culpada era a própria Baianan, e que jamais usaria essa roupa se não fosse para se livrar dos tentáculos. Perto dali, outras alunas comentam que ela usava o uniforme da escola, mas que nunca tinham a visto antes. Logo uma delas, Xiaofei, a observa atentamente, tentando se lembrar de onde a conhecia. De repente, alguém pega em seu ombro, chamando por ela. Se virando assustada, lá estava Xiaofei, que estava curiosa, perguntando se por acaso elas já não se conheciam. Porém, se tremendo, Zeng responde que provavelmente não. Nesse momento, uma amiga de Xiaofei a puxa pelo braço, a questionando o que ela estava fazendo. Em seguida, a amiga a arrasta para longe, enquanto se desculpava pelo comportamento dela. Se afastando, a amiga lembra Xiaofei que ela já tinha sido rejeitada pelo Zig no dia anterior. E se ela tinha perdido a cabeça e agora estava atrás de mulheres por estar usando essa cantada furada. Nesse momento, as garotas apontam para a entrada da escola, anunciando que a irmã mais velha tinha chegado. Confuso, ele se pergunta quem poderia ser essa tal irmã mais velha. Nesse instante, uma motorista abre a porta de um carro de luxo, aonde uma bela e saudável dama desce do carro. Com uma expressão séria, ela pede a sua pasta para assistente. Ao verem a cena, as outras garotas gritam animadas por ela. Boquiaberto, Zig pensa que essa escola era realmente uma passarela. Aquela, vindo em sua direção, era Kia Qinxue. Diante de sua aura intimidadora, Zig se questiona como conseguirá iniciar uma conversa. Logo ele se sente completamente encurralado pela presença imponente de Kia Qinxue, que a questiona diretamente, querendo saber o porquê estava sendo encarada. Imediatamente ele se desculpa pelo mal entendido, mas logo pensa que essa era a oportunidade perfeita para puxar assunto. Contudo, a postura de Kia a faz hesitar e apenas a observa se afastando. Kia ignorou e apenas continuou andando. Enquanto isso, alguém via aquela situação de longe, dizendo que isso era inacreditável. Ele nem mesmo tinha aberto a boca. No terraço, Baianan diz que era exatamente isso, afirmando com um sorriso que a aura nobre de Kia Qinxue é exatamente o que procurava. Definitivamente valia a pena persegui-la. Zig a questiona se eles realmente devem seguir com esse plano, e se por acaso ela tinha pensado nos riscos de serem pegos. No entanto, ela responde com entusiasmo que se for pega, seria ainda mais emocionante. Imaginando o clímax da história, quando Kia Qinxue descobrir que sua amada é na verdade um garoto. Na sua fantasia, ela visualiza a expressão de desespero no rosto de Kia Qinxue ao descobrir a verdade, imaginando uma mistura de amor e nojo, deixando Qinxue presa e incapaz de resistir. Mas Sheng a interrompe, a mandando parar com essas loucuras, dizendo que a próxima parte vai dar ban no Kazu Senpao-chan. Com isso, ele se preocupa que se for exposto, os fãs de Kia Qinxue o despedaçarão. Baianan, no entanto, o tranquiliza, prometendo usar suas conexões no conselho estudantil para ajudá-lo, explicando que a prioridade é se disfarçar para conquistar Kia Qinxue, e como a aula já ia começar, ele precisava se apressar.
Agora na sala, os alunos comentam sobre a aluna nova, maravilhados com sua beleza e com seu belo par de pernas. E então Zeng observa Kia se aproximando de sua carteira, que logo em seguida se senta ao seu lado. Assim que a professora entra, ela anuncia que a aula está começando e fará a chamada. O ângulo de câmera desse autor é realmente interessante. Com um sorriso, Zeng tenta ser simpático e cumprimentar Kia. Porém, ela responde com o olá seco, sem nem mesmo olhar para o lado. Imediatamente, Zeng percebe que a aura de Kia Qinxue é tão forte que parece estar em outro mundo. Nesse mesmo momento, a professora começa a chamada, mas ele continua distraído sem responder. Diante do silêncio, a professora insiste, gritando pelo nome dele, que com um susto se levanta dando um pulo, respondendo que estava presente. E então somos apresentados a ele como a aluna nova. Logo, uma das colegas se lembra que o nome era bem parecido com a de um garoto que era bem popular, apenas mudando a entonação. Aquele comentário chama a atenção de Kia, que repete o nome dele intrigada. Em pânico, Zeng reclama mentalmente com Baianan pelo nome terrível que ela escolheu. As garotas continuam cochichando, agora se perguntando se Xiao Zeng não se parece com alguém. Aterrorizado com a possibilidade, ele se perguntava em desespero se já havia sido descoberto. Teve todo esse trabalho, não deu nem tempo para fazer umas pesquisas, que desperdício. Não façam isso, crianças. E se fizerem, tentem não serem pegos. De repente, a professora bate na mesa para silenciar a classe, exigindo silêncio e repreendendo os alunos pelas especulações. E então ela questiona sarcasticamente se alguém se daria ao trabalho de forjar documentos e se disfarçar só para estar ali. E aí, vocês fariam? Fariam esse acordo? Com as acusações de falsificação e disfarce, Zeng fica visivelmente nervoso, suando frio. Observando Kia, ele pensa que realmente deseja se dar bem com ela. Mesmo assim, percebe que parece que seu plano não está funcionando e que precisava diminuir a distância entre eles. Kia então repete para si mesma o nome Xiao Zeng. Em um impulso, Zeng tenta iniciar uma conversa. Com uma expressão tímida, ele explica que ainda não pegou seus livros e pergunta se ela poderia compartilhar os dela. Aí o fanboy de vocês aí, ó, adentro. A fenda duvidosa. Depois de pensar um pouco, Kia acaba concordando. Logo as duas se acomodam lado a lado na mesma carteira. Com um sorriso vitorioso, ela comemora mentalmente que a parte mais difícil já foi superada. Enquanto isso, na perspectiva de Zeng, ele se desespera sem saber qual seria o próximo passo. Chega perto e mete a lambida, aquela lambida de cachorro. Ele então considera a possibilidade de fingir um desmaio para cair sobre ela, o que seria muito conveniente. Porém, ele se questiona que talvez não consiga lidar com tamanho contato direto. Imagina, cai e já mete os tentáculos na menina. Os tentáculos goloso. Em seguida, ele pensa em fazer um anúncio para chamar atenção, mas conclui que a atitude seria estranha demais. A próxima opção é simplesmente tomar a iniciativa e agarrar o rosto de Kia. Eu gosto desse. É um convite direto para a prisão. Porém, assustado com o próprio pensamento, ele recua, imaginando que seria espancado até a morte se fizesse algo assim. Porém, mesmo nervoso, ele sabe que alguém precisa tomar a iniciativa, pois um enredo com duas pessoas passivas não funciona. Nesse exato momento, a Kia do nada dá uma pegada na coxa do camarada, uma avaliada na carne. Surpreso com aquela ação repentina, Zeng fica completamente paralisado, se perguntando o que Kia poderia estar fazendo. O que é eu não sei, mas por favor continue. Em seguida, Kia se inclina em sua direção. Se aproximando do rosto dele, ela perguntava se por acaso ela estava se sentindo bem. Com os olhos brilhantes e um tom sério, Kia observa que ela parecia estar muito nervosa. E então, com uma voz intensa, ela repete o nome de Xiao Zeng. Aquela situação estava deveras complicada. Zeng não conseguia decidir qual seria a melhor maneira de agir. Kia Qinxue o encarava fixamente, enquanto repetia o nome dele. Se aproximando ainda mais, continuando a repetir o seu nome. O cara só tá olhando pro pessegueiro, cara safado. Logo em seguida, ela se inclina para beijá-lo, em uma visão intensa. De repente, Xiao Zeng desperta do transe, confuso com o que aconteceu. Tentando disfarçar, ele gagueja que só queria saber aonde ficava o banheiro.
Imediatamente se levantando, ele corre para fora da sala, dizendo que precisava usar o banheiro. No corredor, ele se questionava se aquilo foi apenas sua imaginação. O cara tá alucinando, o cara tá até em coma. Nada disso é real, o Kazu Senpal nunca foi real. Com isso, ele reflete sobre aquela sensação estranha e decide que precisava falar com o Baianan mais tarde. Contudo, o problema mais urgente agora era decidir qual banheiro usar. Já tá de saia, vai no feminino, né, mano? Só não faz xixi de pé, né? Aí é meio deselegante. Com os olhos arregalados, ele pensa que é impossível entrar no banheiro masculino. Mesmo assim, hesita diante da porta do banheiro feminino. Determinado, ele entra decidido que será apenas dessa vez. Dentro da cabine, ele decide que a partir de agora vai evitar tomar muita água de manhã para evitar essa situação. Nesse momento, a tranca da porta começa a girar do lado de fora. Em choque, o pânico toma conta dele ao perceber que a porta tinha se aberto. Recuando, ele grita querendo saber quem estava ali. Uma voz misteriosa responde que garotas não usam o banheiro daquele jeito e que se quiserem continuação vai ter que deixar o like pro Kazu Senpal-chan. Logo, Baianan aparece na porta e pede para ele ficar quieto, revelando sua identidade. Confuso, Zeng questiona se ela está aplicando a disciplina até no banheiro e pergunta afinal como ela conseguiu entrar. Com um sorriso, Baianan se gaba de que abrir portas trancadas com magia é como uma brincadeira de criança para ela. Sem se impressionar, Zeng pensa em como é ridículo se orgulhar de usar magia para algo tão idiota como abrir porta de banheiro. E então Zeng pergunta o que ela estava escondendo. Aquilo em sua mão era um ímã. Nervosa, ela inventa que era apenas papel higiênico, pro caso de Zeng precisar. Em seguida, Baianan fecha a porta da cabine rapidamente e pergunta como está indo o plano com Kia Kishue. Zeng responde que mal se passou meio período de aula, então era óbvio que não teve nenhum progresso. Do nada, Baianan levanta a saia de Zeng, dizendo que ele estava deveras kawaii naquela roupa. Isso enquanto dava uma avaliada embaixo da saia do camarada. Envergonhado, Zeng imediatamente pergunta para onde exatamente ela estava olhando ao dizer que ele estava fofo. Nenhum crime aconteceu aqui, galera. Pelo menos ainda não. Logo depois ele conta que algo estranho aconteceu quando seus olhos se encontraram com os de Kia Kishue. Ele descreve que de repente, em sua visão, a imagem de Kia Kishue ficou embaçada e ela começou a desabotoar a camisa. Na sua lembrança, Kishue se aproximou, a tocando e tentou beijá-la com a intenção de devorá-la. Por fim, ele lembra que naquele momento ficou completamente paralisado com a situação. Ao tentar se explicar, Zeng diz a Baianan que sentiu como se estivesse completamente enfeitiçado por Kia Kishue. Intrigada, Baianan pergunta se ele quer dizer que foi enfeitiçado por algo como magia. De repente, Baianan tem uma ideia, dizendo que agora entende tudo. Com um sorriso, ela diz que é natural se sentir tentado, afinal, estava lidando com um espécime que muitos sonhariam em ter. O que claramente deixa Zeng irritado, afirmando que não era isso o que ele estava querendo dizer. Baianan então conclui com um ar malicioso que parece ter interrompido o momento íntimo deles, sugerindo que a desculpa do banheiro era apenas um pretexto para outra coisa. Nesse momento, Zeng nota algo. Então rapidamente ele tampa a boca de Baianan para impedi-la de continuar falando, o que deixa a menina completamente em choque. A mandando ficar quieta, Zeng avisa que alguém estava entrando. Do lado de fora do banheiro, uma garota pergunta a Xiaofeng se ela estava bem, comentando que ela tem agido de forma estranha e agora está até mesmo paquerando garotas. Sem graça, Xiaofeng insiste que já explicou que isso não passou de um mal-entendido. Enquanto isso, dentro da cabine, os dois permanecem pressionados contra a parede, escondidos. E bota pressão nisso, hein? Irritada, Baianan exige que Sheng tire a mão de sua boca imediatamente. Assim que percebe que as garotas não os notaram, Zeng se sente aliviado por não terem sido pegos, mas acha que ter que dividir a cabine com Baianan era quase uma punição.
Dentro do banheiro, a amiga repreende Xiaofei por ser direta demais, sugerindo um método mais tradicional para conquistar alguém. Chocada, ela ouve a amiga sugerir que o tal método tradicional é simplesmente apagar a pessoa e arrastá-la até uma van. O que, claro, Xiaofei a questiona sobre que tipo de tradição era essa. Eu sou um praticante dessa tradição e nem sabia. Enquanto isso, dentro da cabine, o MC já tá sentindo a ansiedade crescendo ao sentir a pressão da situação. Agitado, rapidamente ele se afasta, pensando que não tinha percebido isso antes. No entanto, dessa vez é Baianan que o coloca contra a parede, com a mão em sua boca, fazendo um sinal para ele fazer silêncio. Do lado de fora, a amiga mandava Xiaofei se apressar, avisando que estaria a esperando no corredor. Irritada e com os olhos ardendo em chamas, Baianan se perguntava o que Zeng estava fazendo, pois se eles fossem pegos estariam mortos. Só dele olhar para a cara dela já dava para entender o que ela queria dizer. Porém, a questão agora era que ele estava sentindo muita pressão e não sabia quanto tempo mais ia aguentar. Nesse momento, um dos botões da camisa de Baianan acaba estourando com tamanha pressão. Logo em seguida, os tentáculos de Zeng tomam conta de toda a cabine para o pânico de ambos, fazendo Zeng perceber que agora ela estava ainda mais próxima, pensando que não aguentará por muito mais tempo. Desesperada, Baianan pede para ele se controlar. Sem saber o que fazer, ele responde que gostaria, porém aquilo é a lei da natureza. Do lado de fora, Qin Shue, ao ouvir os barulhos vindo da cabine, para em frente à porta deles em silêncio. Chocada, ela percebe que haviam duas vozes de garotas vindo de dentro daquela cabine. Imediatamente, ela sai correndo do banheiro, pedindo desculpas por interromper. Assim que ela sai, Baianan diz que elas já foram embora, pedindo para Zeng soltá-la. Porém, enquanto a segurava, Zeng explica que seus tentáculos estavam fora de controle e demorariam para recuar. De repente, algo chama sua atenção. Ele se pergunta o que era aquela coisa rígida e pontuda que o cutucava. Em um único instante, sua expressão mudou completamente para uma de completo espanto. Em um movimento rápido, ele empurrou Baianan para longe, gritando que a subestimou e querendo saber que outros segredos ela estava escondendo. Desesperada, ela afirma que aquilo era apenas um ímã, o deixando confuso. Depois de se recompor, Baianan declara que insistir com Kia Qin daquela forma não levaria a nada, e que agora irá ajudá-lo com isso. Zeng quis saber se ela realmente tinha um plano, ou se aquilo não passava dela sendo uma maluca com tendências duvidosas. O que Baianan confirmou com um sorriso, que era claro que tinha um plano. Com um ar de sabedoria, ela afirmou que enredos clichês funcionam por serem eficientes, e por isso são clássicos. Em seguida, anuncia com entusiasmo que eles usariam o plano do herói que salva a donzela. Ao ouvir a proposta, Zeng suspira, comentando que isso não parecia tão ruim quanto ele esperava. O que Baianan questiona se por acaso ele estava brincando. Mesmo assim, com uma cara sapeca, ela afirma que no momento era ele quem precisava ser salvo. Preocupado, ele questionou o que aconteceria se Kia Qin não intervisse. Afinal, a imagem de Baianan como presidente do comitê não era das melhores. O que deixa Baianan irritada com a crítica à sua imagem. Para acalmá-lo, ela pediu que confiasse nela, o lembrando que ele só havia interagido com Kia Qin após a escola. Puxando a roupa dele, Baianan explica que Kia Qin ainda era humana, apesar de tudo, perguntando o que ele pensaria se alguém chegasse do nada, interagisse e depois simplesmente sumisse por uma aula inteira. Com isso, ela concluiu que as pessoas sempre notam quando algo fora do comum acontece. Por fim, Baianan declarou que daquele ponto em diante ele deveria deixar tudo com ela. De volta à sala, Qin começou a se perguntar por que a colega estava demorando tanto para voltar. Seus pensamentos vagaram sobre a possibilidade de a garota ter se perdido ou até mesmo dela tê-la assustado. Como não teria a próxima aula, Qin se pergunta se deveria procurá-la. Porém, ela hesita, ponderando se isso não pareceria estranho. Nesse momento, suas colegas gritam, se perguntando o que a aluna nova estava fazendo parada ali. Observando a cena de longe, elas especulam se o comitê disciplinar a havia capturado.
Percebendo os olhares, Zeng começa a ficar nervoso, questionando que ideia ridícula Baianan estava executando. Começando a gritar, Baianan cita uma regra da escola sobre uniformes limpos, o acusando de infringir as regras ao prender parte da camisa na saia e exigindo saber a qual classe pertencia. Completamente sem reação, ele só conseguia se perguntar se aquela regra estúpida realmente existia. De repente, Baianan o reconhece como a aluna nova, declarando que quebrar as regras exigia uma punição. Antes que pudesse continuar, Qin Shuai se aproxima, falando que isso já era o suficiente. Com uma postura firme, ela defende a novata, dizendo ser normal que uma aluna nova não conheça as regras. Mesmo com a intervenção, Baianan insiste que seja uma aluna nova ou não, todos devem seguir as regras. Em seguida, desafia Qin Shuai, perguntando se ela também queria receber a punição. Porém, Qin Shuai resmunga que aquela situação era desagradável. Diante daquela cena, Zeng pensa que sabia muito bem que aquela situação não seria fácil de resolver. De repente, Qin Shuai pega a mão de Zeng, o pegando completamente de surpresa. Chocado, ele se questiona por que eles estão de mãos dadas se nem conversaram durante a aula, e se pergunta se amizades femininas se desenvolvem tão rápido. Com um sorriso vitorioso, Baianan faz um sinal de ok, celebrando que seu plano estava sendo um sucesso. No entanto, Zeng, por sua vez, fica perplexo com o desenvolvimento tão imprudente da situação. Já um pouco afastados dali, Zeng pergunta a Qin Shuai se eles realmente deveriam simplesmente ir embora. O que ela responde que Baianan não valia o seu tempo gasto. Então declara que se Baianan incomodar novamente, é só avisá-la que Qin Shuai resolvia, pois Baianan não ousaria desafiar. Nesse momento, ela nota que ainda estava segurando a mão dele. Ao perceber o que fez, ela rapidamente solta a mão dele pedindo desculpas. Surpreso, Zeng nota que ela corou e se pergunta se toda a atitude de antes era apenas porque estava irritada. Em seguida, Qin Shuai pergunta timidamente se ela tinha a assustado mais cedo e se era por isso a demora para voltar, comentando que na verdade não era muito boa em socializar. Zeng, sem acreditar naquilo, nega apressadamente, dizendo que estava apenas nervoso, embora admita para si mesmo que realmente sentiu medo dela. Ao ouvir a resposta, Qin Shuai suspira aliviada. Logo depois, ela esclarece que não a ajudou porque era ela, mas porque odiava ver gente arrogante. Chocado, ele se dá conta de que a lendária rainha de gelo, Kia Qin Shuai, é na verdade uma tsundere. Animado, ele comemora mentalmente que finalmente houve algum progresso, já que ela disse que ele poderia procurá-la se algo acontecesse. Nesse instante, um garoto corre na direção deles, chamando pela senhorita Kiao. Com um sorriso satisfatório, ele comemora por finalmente tê-la encontrado. Então o garoto pergunta se ela leu sua carta e se sua presença significava que ela aceitava. Confuso, Zeng se pergunta se ele era um pretendente, lembrando dos rumores sobre as rejeições dela. Em seguida, ele suspeita que aquilo possa ser mais uma armadilha de Baianan, mas sente que algo estava estranho. Logo ele percebe que, diferente das outras vezes, Qin Shuai parece genuinamente apavorada com a situação. Desviando o olhar, ela pergunta do que o garoto estava falando, dizendo que ela nunca tinha o visto antes. Porém, se aproximando ainda mais, o garoto pergunta como ela pode dizer isso, já que eles se conheceram durante a aula de educação física. Mesmo que por apenas alguns segundos estivessem do outro lado do campus, compartilharam uma memória juntos. Mas ela continua afirmando que nunca tinha o visto antes. Nervoso, o garoto a acusa de tê-lo seduzido antes, quando fez aquelas coisas na frente dele. Enquanto isso, ele se perguntava se aquele cara era louco ou se Baianan enfeitiçou para isso. Partindo para cima da garota, ele continua a gritar que ela que tinha o seduzido primeiro. Com a confusão, Qin Shuai acaba se desequilibrando e começa a cair. De repente, alguém intervém segurando o pulso do garoto e impedindo a queda de Qin Shuai. Era Zeng que repreende o garoto por estar passando dos limites. Em seguida, Qin Shuai olha para cima em direção a quem a salvou. Irritado, o garoto exige que ela não se meta na briga deles, falando para não pensar que ele não faria nada só porque ela era uma fêmea.
E então, irritado, Zeng quase arranca a mão do meliante fora. Fazendo uma cara séria, Zeng diz para ele não envergonhar todos os homens com suas cagadas, ameaçando chamar o conselho disciplinar. Com um empurrão, o garoto se solta. Depois disso, ele foge gritando que era para Zeng esperar, pois vai se vingar. O que Zeng acha uma cena totalmente clichê. Virando-se para Qin ele pergunta com um sorriso meio sem jeito se estava tudo bem. Qin continua em seus braços, olhando para ele com um sorriso corado. Assim, Zeng se desculpa, dizendo que foi algo urgente, explicando que não queria machucá-la. A reação silenciosa dela, no entanto, o deixa confuso. Sem dizer nada, Qin simplesmente se vira e vai embora. Enquanto se afastava, ela apenas diz que elas precisavam sair dali rapidamente. Um tempo depois, no carro, a motorista Xing a cumprimenta com as boas-vindas. Pelo retrovisor, Xing percebe a estranha quietude de Qin. Com isso, ela pergunta se algo interessante tinha acontecido, pois ela não costumava agir dessa forma. Qin então pergunta para Xing se por acaso alguma vez seu coração já havia disparado sem controle. Imediatamente, a motorista responde que sim. A última noite, ela quase enlouqueceu enquanto jogava. Aquela resposta força Qin a corrigir que se referia a uma pessoa. Surpresa com a revelação, Xing imediatamente questiona se a senhorita dela por acaso se apaixonou. A garota nega, mas Xing ri afirmando que com base nos sintomas, aquilo é com certeza amor. Em silêncio, sem saber o que dizer, ela reflete sobre a palavra amor. Ainda envergonhada no carro, Qin pergunta a Xing o que nesse caso deveria fazer quando se gosta de alguém. Eu gosto quando o autor desenha os pés bem caprichadinho. Com um sorriso, Xing aconselha que, de acordo com o que aprendeu, é preciso pensar como uma assassina. É isso, descreveu bem a situação. Então ela explica que é necessário esconder as intenções até ter certeza de que pode conquistar a pessoa. Logo em seguida, sugere que no momento certo, ela deve surpreender com um abraço silencioso e decisivo. Essa motorista aí tem que voltar pro RPG e deixar os conselhos amorosos pra quem sabe. Deixa pro Kazu Senpao-chan. Qin questiona como nesse caso a pessoa saberá de seus sentimentos. E Xing sabiamente explica que é aí que se testa o terreno com movimentos sutis. E quando o alvo demonstrar fraqueza, é aí que ela vai com tudo pra matar. Essa é a arte da guerra. Ainda confusa sobre como agir, ela ouve a sugestão de dar um presente tão chocante que seja inesquecível. Já aviso que crimes acontecerão a partir daqui. O alerta foi dado. Com a ideia em mente, Qin tem uma epifania sobre causar uma impressão marcante. Enquanto isso, em uma conversa no celular, Baianan comemora com Zeng que o plano de ser salvo por Qin funcionou, assim como ela tinha planejado. Ela então o aconselha a usar o incidente para se aproximar ainda mais de Qin aproveitando para dar lá ele um passo adiante. E manda um emoticon com cara de safado no final. No dia seguinte, Zeng olha seu celular, se perguntando se Baianan tinha perdido a cabeça, e se por acaso agora ela estava até mesmo negligenciando seus deveres. De repente, Qin se aproxima por trás, chamando por Zeng. Ao receber um livro de Qin Zeng agradece e pensa que no final talvez todo aquele lance de romance seja algo simples. No entanto, logo Qin se senta longe dele, o fazendo pensar que no final não tinha nada simples e agora eles estavam se afastando. Com a distância, Zeng fica completamente confuso, sem entender se tinha feito algo errado. Desanimado, Zeng conclui que agora precisava bolar outro plano para se aproximar. Folheando o livro, ele percebe algo estranho entre as páginas. Assim que ele olha para dentro do livro, ele imediatamente dá um pulo, o fechando rapidamente em choque. Desesperado, ele se perguntava se abriu o livro errado, ou se estava vendo coisas. Lá diante dos seus olhos, dentro do livro, havia um equipamento preto e transparente que não deveria ser mostrado em público. Sim, meus amigos, a menina simplesmente botou seu artefato sagrado no meio do livro. E é isso mesmo. Mesmo vendo com seus olhos, ele não consegue acreditar que aquele artefato estava dentro do livro escolar. Um pouco afastada dali, de sua carteira, Qin observava a reação agitada de Zeng. Envergonhada, escondida atrás de seu livro, Qin se pergunta se o plano de dar um presente chocante que deixasse uma grande impressão tinha funcionado.
Zeng pensa horrorizado que é impossível alguém ter esquecido aquilo ali por acidente. Além disso, ao tocar no tecido, ele nota que ainda estava quente, como se alguém tivesse acabado de usar. Imediatamente a ficha cai ao se lembrar que foi Qin Shuai quem lhe deu o livro. Olhando em sua direção, ele começa a suspeitar que aquele artefato só podia ser dela. Qin Shuai, por sua vez, continua sentada lendo calmamente. Mesmo assim, Zeng duvida que a sempre fria e elegante Qin Shuai faria algo desse tipo. Percebendo a agitação dele, a colega ao seu lado pergunta se havia algo errado, o que o assusta o fazendo dar um pulo. Com um sorriso forçado, Zeng nega que haja algo de errado, perguntando em qual página da aula eles estavam. A colega responde que estão na página 24 e se oferece para ajudar caso ele precise de algo. Enquanto isso, ele pensa que precisava guardar aquele artefato antes que alguém veja e cause um desastre. Rapidamente, ele esconde o objeto debaixo de sua saia. Com um olhar sério, ele se pergunta quem poderia estar por trás disso. Logo o sinal toca e Qin Shuai se levanta para ir embora. Logo Zeng corre atrás dela no corredor, a chamando, pedindo para esperar um segundo. Ao se virar, Qin Shuai pergunta naturalmente o que era. Porém Zeng, sem saber o que dizer, começa a suar respondendo que não era nada. Com isso, ele a agradece por tê-lo ajudado, mas Qin Shuai responde que isso não era nada e agora lhes estavam kits. Em seguida, ela se despede, dizendo que se só era isso, ela precisava ir. No último momento, Zeng a chama mais uma vez. E então ele pergunta se por acaso ela perdeu algo muito importante, a deixando visivelmente nervosa. Qin Shuai nega apressadamente e corre com pressa descendo as escadas. Observando-a partir, Zeng pensa que era claro que ela nunca faria algo assim. Mesmo assim, ele se pergunta quem mais poderia ser se não fosse ela. De repente, seu celular começa a vibrar em seu bolso. Na tela, havia uma mensagem de Baianan, avisando que eles pegaram um rapaz que ele tinha mencionado. Um pouco longe dali, no banheiro, Qin Shuai suspirava aliviada. Com um rosto corado, ela comemora que Zeng tinha ficado com seu presente. E fica lá que nem uma maluca, pensando que ele deve estar guardando, como se fosse algo precioso. Completamente feliz, ela murmura que Zeng realmente era uma pessoa muito doce. Mais tarde no carro, pelo retrovisor, Xing pergunta se o teste da senhorita tinha sido um sucesso. Radiante, Qin Shuai confirma e diz que Zeng guardou o presente com carinho. Curiosa, Xing então pergunta o que exatamente ela deu de presente. Com vergonha, Qin Shuai responde que foi um presente que transbordava seu amor. Imaginando doces e artesanatos, Xing pensa em como o amor jovem era puro. Em seguida, Qin Shuai pergunta a ela qual deveria ser seu próximo passo. Empolgada, Xing a aconselha a se tornar absolutamente indispensável na vida dele, para que ele nunca a deixe. Imediatamente, Qin Shuai responde que entende perfeitamente o plano. E com um olhar possessivo, ela decide que fará Zeng depender dela para que ele seja apenas seu. Ao ouvir a declaração de sua mestra, Xing fica um pouco confusa, se perguntando o porquê aquilo soava como algo meio estranho. Mesmo assim, ela diz que se a senhorita acredita nisso, provavelmente não deve haver problemas. E Qin Shuai concorda animada. Em seus pensamentos, ela conclui que como se apaixonou quando ele a salvou, agora precisa continuar a criar mais problemas para Zeng, para que seus sentimentos fiquem ainda mais fortes. Dessa forma, ela acredita que ao continuar ajudando, um laço invisível o prenderá a ela para sempre. Logo ela percebe que o assédio a Zeng pelo comitê disciplinar foi um evento raro, e também não poderia contar com a sorte para estar sempre na hora certa. Com um sorriso astuto, ela conclui que se a causa é imprevisível, então ela mesma a tornará previsível. Em outro lugar, Baianan pede para Zeng levantar as mãos para um desenho. Em seguida, ela o instrui a fazer uma pose específica, inclinando a cabeça e colocando a língua para fora, de uma maneira politicamente correta e kawaii, é claro. A cena revela Zeng ainda vestido de garota, com seus tentáculos ativados e com a língua para fora. Ele perguntava se daquela forma estava bom. Encantada, Baianan comemora com os olhos brilhando, dizendo que era isso mesmo, aquela pose estava perfeita. De repente, Zeng bate os punhos na mesa com força.
Irritado, ele grita que não tinha como aquilo ser uma pose normal e pergunta quem é que iria gostar de vê-lo assim. Baianan calmamente responde que apenas está aproveitando a situação, já que temas com garotas polvos eram o hype ultimamente. No entanto, irritado, ele a interrompe, lembrando de que não foi ali para ser modelo, mas para tratar de um assunto importante. Fingindo esquecimento, ela pergunta de forma brincalhona se eles realmente tinham algo para conversar. Frustrado, ele ameaça ir embora, mas ela pede para esperar, dizendo que estava apenas brincando. Voltando ao assunto, Zeng pergunta se ela tem certeza de que o garoto capturado foi quem assediou Qinxue. Então, Baianan mostra uma foto do meliante amarrado em uma cadeira. No entanto, ela comenta que o garoto estava agindo de forma estranha. A história dele não batia com a história relatada por Zeng. O garoto capturado admitia saber o que fez, mas alegava não saber o porquê. Ele disse que perdeu o controle de si mesmo desde que viu Qinxue, e naquele momento não conseguiu parar de pensar nela. Baianan se decepciona, pois esperava encontrar um segredo revelador, mas tudo o que ganhou foi essa bagunça. Pelo menos aquele garoto não incomodará mais. Confuso, Zeng questiona por que ela não está preocupada com a situação. Com um ar misterioso, Baianan responde que é porque ele também disse outra coisa. Na continuação do relato, o garoto pergunta o nome da garota que o deteve, querendo confirmar se não era Xiao Zeng. Logo em seguida, ele começa a coringar, confessando estar completamente obcecado por ela. Orochi-bararu. Ele tem voz e trejeitos de mulher. Não, ele é ainda mais feminino que uma mulher. Mas ele é um cara. Mais alto que a maioria e com uma bela aparência. Mas ele é um cara. Ao ouvir a revelação, Zeng reage com um misto de choque e irritação. O garoto explicou que o toque de Xiao Zeng o tirou do transe ao notar o quão diferente ela era. Ela é diferente sim, possui uma marreta especial embutida. Em seguida, ele confessa que quando ela o ameaçou, ele na verdade gostou da situação. Imediatamente, Zeng interrompe o relato, declarando que não precisava saber de mais detalhes. Com uma faca na mão, ela conclui que o garoto é claramente problemático e que talvez devessem eliminá-lo. Coitado do cara, só queria pegar umas trap, caiu no golpe das trapzinhas. Baianan, no entanto, a provoca para fazer dele sua próxima conquista, fazendo Zeng ameaçar expor a vida secreta dela, de artista degenerada. Curiosa, Baianan pergunta o que aconteceu com ele, mas Zeng diz que apenas o repreendeu e o soltou. Enquanto mexe no celular, ela revela que não acreditaria na palavra dele tão facilmente. Com um sorriso malicioso, ela diz que é exatamente por isso que tomou uma atitude, revelando ter usado magia de hipnose para interrogá-lo de maneira 100% eficaz. Zeng então questiona o porquê as magias dela tinham que ser sempre duvidosas, mas Baianan se defende, respondendo que quanto mais estranha, mais forte era o feitiço. Além disso, tinha que tomar cuidado para não acabar fazendo o garoto ter morte cerebral. Em seguida, ela afirma que é aí que a história fica estranha. Pô, só aí que a história fica estranha? Esse é o meu dia mais normal. Traps, feitiços de hipnose, artefatos em livros... e mais algumas coisas. Ela explica que ao perguntar o que ele viu, o garoto respondeu que não se lembrava de nada. Com isso, ela conclui que se ele esqueceu algo tão recente sob hipnose, só há uma explicação. Baianan teoriza que ele já havia sido hipnotizado por uma magia similar antes da intervenção dela. Irritado, Zeng diz que por falar em magia, queria saber sobre a investigação dos seus tentáculos. Surpresa, ela desconversa dizendo que isso foi meio do nada. Sem jeito, ela responde que a situação dele é complicada e não é tão fácil de resolver, afinal é magia. Nesse momento, ela se distrai, repetindo a palavra magia para si mesma. Em seguida, se joga para trás na cadeira, tentando claramente mudar de assunto. Baianan então deduz que seu garoto foi afetado por magia, talvez ela não seja a única usuária na academia. Ao ouvir a teoria, Zeng fica chocado com a possibilidade, lembrando sobre o relato dele de ter se sentido estranho quando estava com Qinxue. Com isso, ela levanta a suspeita de que a própria Kia Qinxue possa ser essa usuária de magia.
Por fim, ela sugere que talvez Qinxue também tenha feito algo com Xiao Zeng. Chocado, ele pergunta por que Qinxue usaria magia para transformá-lo em um monstro de tentáculos. Com um sorriso cínico, ele sugere que se o assunto é magia, faria mais sentido suspeitar da própria Baianan. Irritada, ela nega a acusação, o lembrando que são aliados e que nunca antes tinha ouvido falar de outros usuários de magia. Mesmo assim, admite que a situação do garoto é difícil de explicar sem magia, mas Qinxue ainda precisaria de um motivo para fazer isso. Logo, ela levanta a possibilidade de Qinxue não conseguir controlar sua própria magia. Em seguida, questiona se ele tem certeza de que nunca cruzou o olhar com Qinxue, nem mesmo por acidente. Com uma mudança rápida de foco, ela o lembra de sua missão e de qualquer forma deixar a parte da magia para ela resolver. Pensativo, Zeng menciona que algo estranho aconteceu com Qinxue no dia anterior. Embora Baianan pergunte o que aconteceu, ele desiste de contar e diz para esquecer. Internamente, ele se apavora com a ideia do que aconteceria se Baianan descobrir que ele recebeu aquele artefato. Sem dúvidas, ela ficaria toda serelepe. Em sua mente, ela não ia se conter e imediatamente iria querer desenhar a cena em questão. Considerando isso, ele definitivamente não pode falar nada a respeito desse assunto. Desapontada, Baianan o chama de chato por não querer dar mais detalhes. Mesmo assim, com um sorriso satisfeito, ela conclui que seja qual for o motivo, o plano parece estar funcionando. Então ela aponta que agora Zeng tem um bom motivo para ir atrás de Qinxue. Relutante, Zeng admite que a teoria de Baianan pode fazer sentido e decide considerar que o artefato foi apenas uma brincadeira. Com isso, ele suspeita que sua aproximação repentina com Qinxue deve ter atraído a atenção de algum admirador. Enquanto abre a porta, ele torce para que a situação não se transforme em algo maior. Atrás dele, vemos algo caindo em suas costas. Na sala, ele cumprimenta Qinxue, surpreso por encontrá-la tão cedo. Vendo a pilha de livros, Zeng lamenta que não poderá se sentar ao lado dela. Imediatamente, meio sem jeito, ela sugere que ele se sente na cadeira à sua frente. Concordando, Zeng diz que tinha mesmo perguntas sobre o livro, mas ainda em seus pensamentos a achava fria como sempre. De repente, uma colega grita, alertando Zeng sobre algo em seu ombro. Confuso, ele olha para o ombro e encontra uma aranha fofa parada ali. Vamos matar. Em vez de se assustar, ele pega a aranha e nota que parece ser uma espécie criada, achando-a bem fofa. A colega, no entanto, fica apavorada, se perguntando se Zeng não tinha medo. Só então Zeng se dá conta que aquela não deveria ser a reação dele. De repente, ele joga a aranha pela janela com um movimento rápido. Então, com uma expressão forçada, Zeng grita que a aranha era assustadora e terrível. Nesse momento, Qinxue estende a mão até ele, os fazendo se esbarrarem sem querer. Corada, ela diz que estava tudo bem, fazendo Zeng pensar se por acaso ela estaria tentando ajudá-lo ou mantendo as aparências. Mesmo assim, ele acha que ela ficava fofa daquele jeito. Logo depois, ele se senta em sua cadeira, mas tinha algo pegajoso lá. Sem saber o que era aquilo, ele imediatamente se levantou. Porém, para seu desespero, ele descobre que sua saia estava completamente colada na cadeira. Uma colega então grita, apontando para a saia dele. Em choque, Zeng se pergunta quem usaria uma cola tão forte assim. Sem hesitar, Qinxue corre na direção dele. Em um movimento rápido, ela se aproxima, o agarrando pela cintura. Nesse momento, para a surpresa de todos, Qinxue o levanta em seus braços. As outras garotas observam a cena, comentando o quanto Qinxue era cool. Enquanto era carregado pelo corredor, Zeng sem jeito diz que não precisava o carregar. Mas ela responde que ele não precisava se preocupar. Já na enfermaria, ele agradece sem graça pelo resgate. Após deixá-lo na cama, Qinxue se afasta, fazendo Zeng pensar que parece que os papéis de perseguição se inverteram. Porém, do nada, em um movimento inesperado, Qinxue tranca a porta por dentro.
Assustado, Zeng a chama nervosamente, perguntando o porquê ela tinha trancado a porta. Logo em seguida, Qin começa a desabotoar a própria saia. Em pânico, Zeng questiona por que ela está se desequipando do nada. Completamente confuso, ele não consegue fazer a menor ideia do que está acontecendo. Enquanto Qin continuava a segurar sua saia, a confusão de Zeng só aumentava. Irritado, ele admite para si mesmo que não tem ideia de para onde olhar naquele momento. Coisa boa. Deitado na cama, Zeng a questiona diretamente, querendo saber por que ela está desequipando. Qin responde com uma expressão séria que está fazendo aquilo para ajudá-lo, obviamente. Em seguida, ela explica que pensou que Zeng poderia usar a saia dela, já que a dele estava completamente rasgada. Diante daquela oferta, ele fica sem saber como reagir. Logo ele pergunta o que Qin usaria se ele pegasse sua saia emprestada. Desviando do assunto, ela afirma que isso não é importante, o que deixa Zeng incrédulo com a falta de planejamento e logística. De repente, ele começa a ligar os pontos de tudo o que aconteceu até ali. Em sua mente, ele se lembra da aranha que acidentalmente pousou em seu ombro. Logo ele recorda de como Qin ocupou os assentos de propósito para forçá-lo a se sentar em sua frente. Por fim, ele revive o momento em que foi resgatado para a enfermaria e quando Qin repentinamente trancou a porta. De volta ao presente, ela insiste que usar uma saia danificada é desconfortável e pode fazê-lo pegar um resfriado. Nunca vi programadora pegando resfriado. Com isso, Qin pede para que Zeng troque de saia rapidamente, deixando-o ainda mais confuso. Eu não entendo nada do que está acontecendo aqui, mas se fosse uma votação, eu aprovaria. Indignado, Zeng finalmente explode, acusando-a de ter planejado tudo e questionando suas intenções. Em seguida, ele recusa a oferta e diz que Qin deveria se preocupar consigo mesma, sem entender o porquê sentia como se estivesse em perigo. Qin no entanto, afirma com tranquilidade que não precisa se preocupar, pois tem outras opções. Com um sorriso, ela fala que percebeu que Zeng fingiu ter medo da aranha apenas para poder soltá-la em segurança. E definitivamente ele era diferente das outras garotas. Com os olhos brilhando, dominada pela admiração, ela pensa em como Zeng é corajoso e gentil. Se aproximando, Qin afirma que a situação dele é a coisa mais importante agora. Com uma expressão possessiva, ela declara que alguém como Zeng só pode pertencer a ela. Apavorado, ele tenta recuar, gritando repetidamente para ela se afastar. Com isso, ele acaba se desequilibrando e percebendo que a situação era ruim. Logo em seguida, Qin cai por cima dele e diz para não ter vergonha, já que são ambas garotas. Enquanto diz isso, um rubor intenso toma conta do rosto de Qin Totalmente perplexo, ele vê a menina simplesmente se babando toda na sua frente. Sem entender nada, ele comenta que ela estava agindo de forma estranha, uma gusparada na cara. Com os olhos brilhando em corações, Qin nega, afirmando se sentir completamente normal. Tudo normal por aqui, seu guarda. Em seguida, Qin se aproxima e confessa que há um cheiro irresistível nele. Com um sorriso, ela se inclina para mais perto e elogia o quão incrível é o perfume de Zeng. Caatinga da academia, rei da selva, nem leão chega perto. Com isso, ela se oferece para ajudar a tirar a saia presa na cola. Em pânico, Zeng recusa a ajuda, pensando que estará perdido se ela tirar sua saia. Esse será o fim da história dos tentáculos gulosos. Mais importante que isso, Zeng se desespera com a proximidade excessiva. Paralisado, ele pensa que não consegue mais se segurar. Com o calor do momento, Zeng acaba esbarrando na perna dela, percebendo que algo grande está prestes a acontecer. Com um sorriso, Qin comenta sobre a ousadia dele em esbarrar nela, avisando que nesse caso terá que retribuir o favor. E o cara já até desistiu de lutar. Confusa, Qin se pergunta o que acabou de sentir. Sua mão encontra algo em formato de cilindro que se movia, deixando-a perplexa. Calma, rapaziada, não é o que vocês estão pensando, tudo vai fazer sentido no final. Horrorizada, Qin puxa a mão e se pergunta em desespero o que é aquilo. Confia, tem uma boa explicação. Então ela entra em choque, se perguntando se poderia ser aquilo.
Em total descrença, ela pensa que é impossível uma garota ter aquele tipo de coisa. De repente, tentáculos surgem de forma inesperada e, para seu espanto, eles começam a segurá-la. Eu disse que tinha uma boa explicação para isso. Logo, vários tentáculos envolvem seu corpo, a deixando chocada ao perceber que aquilo eram tentáculos. Apavorada, ela questiona por que aquilo estava saindo de Zeng. Em pânico, Zeng percebe que foi descoberto e que não há como se explicar agora. No entanto, Qin Shui entende a situação de forma diferente. Em vez de ter medo, ela agarra um dos tentáculos com curiosidade. Com um sorriso de pura alegria, ela comemora por poder presenciar um lado ainda mais especial de Zeng. Olha, eu espero que esse autor tenha uma boa explicação no final para toda essa maluquice. Totalmente confuso com a reação, Zeng tenta processar a situação. Com um sorriso, Qin Shui diz que nunca imaginou que Zeng escondia algo tão especial e se pergunta se é por isso que se sente tão atraída por ele. Os acontecimentos estão se desenrolando muito rápido. Desesperado, Zeng grita que eles não precisavam de uma reviravolta clichê naquele momento. Logo, Zeng pergunta se Qin Shui não tem medo dele não ser humano. Ao pensar sobre isso, Qin Shui responde com um ar desafiador que então verão qual das duas é menos humana. Rapaz... Irritado, Zeng grita que não foi isso que ele quis dizer. Em seguida, ele conclui que era simplesmente impossível ter uma conversa normal com Qin Shui. Enquanto a observava, Zeng se pergunta se os tentáculos têm algum tipo de efeito de encantamento. Com o pânico estampado no rosto, ele pensa que estará perdido se mais alguém entrar na enfermaria. Determinado, ele decide que precisa sair dali de qualquer maneira e tenta empurrá-la. Qin Shui, no entanto, a segura com mais força e pergunta aonde ela pensa que vai. Então ela diz que Zeng fica ainda mais fofa quando tenta escapar. Logo em seguida, avisa que não consegue mais se segurar. Com uma expressão faminta, Qin Shui declara que quer merendá-la, e então ela dá uma degustada em um dos tentáculos. Apavorado, Zeng grita para ela não fazer isso. No entanto, ele acaba caindo em cima dela. Com os rostos a centímetros de distância, Zeng se desespera com a proximidade. No clímax de tensão, Qin Shui pensa em se preparar para beijá-la. De repente, ela tem um sangramento nasal intenso e desmaia. Confuso, Zeng não entende o que aconteceu, enquanto Qin Shui cai inconsciente sobre a maca. Com os olhos arregalados, ele continua a processar a cena inesperada. Pô, a Baianã tá lá debaixo da cama. Baianã tá de troll, mano. Chocado, Zeng pergunta como foi que ela entrou ali. Baianã responde que é claro que usou magia, mas na verdade ela viu eles fazendo aquela cena nos corredores, então não pôde perder a oportunidade de ver umas cenas com bastante materiais de pesquisa. Então ela fala que nunca pensou ver esse lado de Qin Shui de maluca dodói da cabeça. Ela jamais pensou que Qin Shui tivesse tais gostos duvidosos, e essa cena era maravilhosa para as pesquisas. Ainda sem acreditar, Zeng pensa que aquilo era muito estranho, e que também não acreditava que Qin Shui tinha tantos gostos ocultos. Mas Baianã diz que ele não entendia, e que esse tipo de cena acontecia o tempo inteiro em mangás. No entanto, Zeng manda ela deixar as observações sobre mangás duvidosos para outra hora, pois precisavam lidar com a Qin Shui. Agitado, ele questiona o que acontecerá se ela lembrar de tudo quando acordar. Coisas boas acontecerão. Mas Baianã manda ele se acalmar, perguntando se ele já tinha esquecido de sua habilidade. Do nada, ela começa a mexer em sua saia, dizendo que eles ainda tinham o plano B. Simplesmente do nada, a menina tira um bastão da bunda. Não sei como, mas ela dá um jeito de andar com esse bastão para baixo e para cima, guardado lá dentro do baú mágico. Ela diz que se eles usarem um pouco dessa mágica, as memórias dela com certeza desaparecerão. Incrédulo, Zeng encara, perguntando se ela bateu a cabeça quando era criança, sem acreditar que ela acabou de tirar um taco debaixo da saia. Já com dor de cabeça, ele pede que ela pare de brincar e dar um jeito de resolver ou tirar Qin Shui dali. Mas Baianã diz que não estava brincando e que aquele realmente era um item mágico, comentando que feitiços direto eram muito arriscados. Eles poderiam acidentalmente apagar todas as memórias de alguém desde o nascimento.
Por isso é melhor bater na cabeça das pessoas com força. Aí ele explica que basicamente as magias funcionam com base no que as pessoas acreditam. Então, como as pessoas acreditam que bater na cabeça de alguém com o taco pode apagar memórias, essa magia acaba funcionando bem com ele. Eu não entendi muito bem, mas é basicamente isso. Se não for por bem, vai por mal. Zeng, completamente chocado com os segredos do universo, pergunta como ela pode ser tão idiota. Mas Baianan já dá logo sua tacada na cabeça da menina, dizendo que quando ela acordar, se esquecerá completamente das brincadeiras duvidosas que ocorreram ali. Mesmo assim, em dúvidas, Zeng questiona se ele realmente não vai ter nenhum problema. Meu filho, tu tá vestido de mulher com um monte de tentáculos, com uma doida tarada segurando um taco e uma outra maluca que, meu amigo, eu não sei nem como descrever. Baianan responde que era isso mesmo. Ela basicamente limpou tudo pra ele. A menos que Qin tenha algum tipo de constituição física super especial ou sofra algum tipo de choque intenso, as memórias dela não voltarão. Claro que o Prota não fica muito contente com essa afirmação, pois esse jeito de falar dela só o fazia ficar ainda mais preocupado. Depois ela sai andando, segurando seu taco, dizendo que o resto agora era com ele, e que seria estranho se ela tivesse ali quando Qin acordasse. Antes de sair, ela dá um último aviso antes que esqueça. Se virando, ela pede por favor para ele tentar não matar ninguém. Agitado, Zeng responde para ela parar de ficar falando absurdos. Uma hora dessas alguém ouve e eles vão acabar na cadeia. Vai ser enrabado na cadeia. A temporada 2 vai ser Como Pegar Garotas no Presídio Feminino. Nesse momento, Qin começa a acordar. Abrindo os olhos, ela se pergunta o que aconteceu. Desesperado, Zeng tenta se recompor, porque não esperava que ela acordasse tão rápido. Pega o taco, pega o taco! Ele ainda nem tinha conseguido recolher seus tentáculos apreciáveis. Se levantando, ela pergunta o porquê estava numa cama. Logo ela nota Zeng atrás dela, que sem jeito perguntava se ela estava bem, explicando que ela tinha desmaiado depois de levá-lo para a enfermaria, a questionando se ela não se lembrava. Ainda confusa, ela pergunta sobre o problema da saia de Zeng. Então ele avisa que estava tudo bem, pois acabou encontrando uma novinha no armário, e fala que essa foi uma coincidência que veio muito a calhar. Pensativa, Qin comenta que não se lembrava de muita coisa, mas a tranquilizando, ele diz para ela não ficar pensando nisso, pois não parecia bem e deveria ir para casa descansar um pouco. Pensativa, Qin pergunta se nada mais tinha acontecido, comentando que só lembrava que antes de desmaiar, por alguma razão, ela estava se sentindo incrivelmente animada. Ela se questiona se por acaso poderia ter desmaiado por ter ficado animadinha demais. Mesmo que ela tenha conseguido trazer Zeng para a enfermaria, parece que no fim nada delicioso aconteceu. Alguns momentos depois, no carro enquanto ia para casa, ela ainda se questionava como pôde desmaiar no momento mais importante. Sua motorista pergunta se ela estava se sentindo mal, porque estava com uma cara feia o dia inteiro. Mas a garota responde que estava bem, e que só estava com um pouco de dor de cabeça. Nesse caso, a motorista sugere que ela deveria ir ao médico, e notando a sacola de frutas, ela pega uma banana e a entrega, dizendo que ela deveria comer, pois essas frutas estavam frescas. Segurando aquela banana com atenção, algo estranho passa pela cabeça dela. Por alguma razão, ela sentia que aquela banana fresca era muito familiar. No entanto, olhando mais de perto, ela chega à conclusão que não era banana, mas sim alguma outra coisa. Apertando a banana com força e avaliando com atenção o tamanho e o formato, no fundo ela sentia que tinha algo diferente. Daí ela começa a ficar hipnotizada pelas dúvidas causadas pelaquela banana fresca. Indo comer a banana, ela se questiona por que aquele sentimento era tão familiar. Chocada, a motorista grita que a senhorita deveria descascar a banana primeiro. Calma, rapaz, eu só tava testando. Suspirando, a motorista diz que ela parecia muito distraída, a questionando se ela tinha certeza que era um problema de saúde ou se alguma coisa não tinha acontecido na escola. Sem jeito, Qin responde vagamente que na verdade algo tinha acontecido, algo bom, algo bonito. Olhando a banana hipnotizada, ela se questiona por que estava pensando em Zeng justo agora. Absolutamente, ela não consegue entender por que quer tanto ver o Zeng quando olha para a banana fresca. Então ela pergunta a Andie se ela poderia investigar o endereço residencial de alguém. Veja bem, é só uma pergunta, mas se eu pedir, você poderia sequestrar alguém para mim? A motorista pergunta qual seria o endereço em questão. Nesse momento, com os olhos brilhando, Qin revela que era um estudante de sua classe, chamado Xiao Zeng.
Nesse momento, a motorista fica surpresa, pensando que aquele parecia um nome masculino. Com isso, ela fica dizendo que o amor estava no ar. Sendo assim, ela afirma que não tem problema algum, e que já teria informação hoje de noite mesmo. Enquanto isso, em outro lugar, Baianã pedia para Zeng deitar-se e para ele botar as mãos do lado do travesseiro de uma forma que parecesse mais relutante. Animada, ela pede que ele tente fazer uma expressão ainda mais relutante. Deitado no sofá, Zeng pergunta se daquela forma estava boa, o que com os olhos brilhantes ela responde que era isso mesmo. Indignado, ele quer saber quem gostaria de ver uma coisa desse tipo. Reclamando, ele questiona por que ela ainda estava na casa dele, pois tinha avisado que queria descansar. Mas ela responde que ele descansa e ela desenhava, e que assim os dois saíam ganhando. Se babando toda, ela declara que estava transbordando de inspiração, e seria um desperdício parar agora. Nervoso, Zeng a questiona se as coisas não estavam saindo do controle, pois Qinxue se mostrou ser uma maluca problemática. Ao que parece, Baianã ainda não tinha finalizado completamente o feitiço para apagar as memórias. Então Zeng manda ela se apressar e finalizar logo o feitiço. No entanto, a garota revela que a magia tinha um tempo para poder ser aplicada. Além disso, para falar bem a verdade, Baianã já estava quase sem mana. Irritado, Zeng grita o porquê ela não tinha dito isso mais cedo. Fazendo uma cara de distraída, Baianã responde que ele não tinha perguntado. Exibindo uma aura assassina, ele começa a ir para cima dela, mas rapidamente ela argumenta que não era muito tempo, apenas 3 dias. Quando ela finalmente recarregar, irá fazer um círculo mágico e dessa vez não apagar as memórias de Qinxue no curto prazo, mas sim permanentemente. Vendo que não tem o que fazer, Zeng acaba concordando em esperar. Nesse momento, Baianã comenta que mesmo com toda essa inspiração, ainda sentia que algo estava faltando. O que ela queria era uma cena intensa de culinária com bifes na prática. Ao ouvir isso, Zeng fica em choque, tentando imaginar o que seriam esses tais bifes. Porém, antes que possa reclamar, alguém acaba batendo na porta. Ele pergunta se Baianã por acaso tinha pedido comida, mas ela responde que não. Indo até a porta, ele se perguntava quem poderia ser uma hora dessas. Abrindo a porta, ele imagina que seja uma entrega de comida errada. No entanto, nesse momento, do outro lado da porta, só dava para ver os olhinhos brilhando e a cara de maluca de Qinxue pelo vão da porta. Imediatamente, o cara fecha a porta com tudo. Tremendo, ele se pergunta o que acabou de ver, e se por acaso estava alucinando. Com isso, ele se lembra do que Baianã disse mais cedo sobre bifes batendo. Em pânico, ele se pergunta o que deveria fazer agora. Tentando entender a situação, ele se questiona como o Qinxue tinha achado sua casa. Pegando na maçaneta, ele tenta se acalmar, enquanto tremia de nervosismo. Abrindo a porta, ele pensa que hoje tinha sido um dia intenso. Sendo assim, não seria estranho se estivesse alucinando. No entanto, aquilo definitivamente não era uma ilusão. Sem graça, Qinxue o questiona por que ele demorou tanto. Disfarçando, ele responde que ficou tão assustado, quer dizer, tão surpreso, que acabou fechando a porta no reflexo. Corada, ela desvia o olhar, claramente nervosa. Em seguida, diz que estava por perto comprando algumas ferramentas quando ouviu o endereço dele. Por isso pensou em dar uma passada, nem um pouco suspeito. Em silêncio, Zeng fica em choque com o botico travado, pensando o que ela queria dizer com apenas aconteceu. Mas isso não era o mais importante agora. Ele precisava inventar uma desculpa urgentemente para não deixá-la entrar. Sendo assim, ele tenta argumentar que já estava ficando tarde. Mas ao fundo, Baianã imita a voz dele, dizendo que eles deveriam entrar para conversar, pois na porta estava muito frio. Se virando, ele não acredita no que aquela doida kamikaze estava fazendo. No entanto, parece que ela já havia se escondido. Antes que ele pudesse perceber, Qinxue já estava tirando os calçados e entrando. Sem escolha, ele sorri, pedindo que ela deixe os sapatos na entrada da porta, e se vira avisando que pegará algo para beberem, concluindo que tudo que podia fazer agora era rezar para que nada acontecesse. Eu, se fosse ele, não tiraria o olho dessa maníaca. Essa aí é louca, eu posso sentir no fundo da minha alma. Nesse momento, a energia parece oscilar, e de repente, as luzes se apagam. Surpreso, ele começa a suar frio, pensando que ninguém tinha mencionado nada sobre um apagão. Do nada, a menina pega na mão dele, o fazendo dar um pulo. Tentando tranquilizá-la, ele afirma que provavelmente era apenas um blackout e que logo a luz voltaria. No entanto, Qinxue comenta que não estava com medo e que inicialmente só planejava dar um oi. Mas na hora que viu Zeng,
ela simplesmente não conseguiu mais se conter. Nesse momento, Zeng acaba percebendo que seus pés estavam atados. Então ele cai enquanto tentava fugir. De algum jeito, agora até suas mãos estavam amarradas. No pique do mosquito da dengue, Qinxue declara que sabia que ele tentaria fugir. Por isso, preparou algumas coisas previamente. Essa é uma menina preparada para tudo. Chocado, ele se pergunta se era isso que ela disse que por acaso tinha comprado. Em seguida, a menina simplesmente tira um estilete de dentro da saia, enquanto perguntava o porquê ele estava tentando fugir. Pasmo, Zeng sente sua alma sair do corpo. Enquanto se arrastava, ele pede que por favor ela mantenha calma. Desesperado, ele argumenta que cordas eram até aceitáveis, mas grita querendo saber o porquê ela estava carregando uma faca, completamente fora da casinha. A maluca fala para ele não se preocupar, pois era claro que jamais o machucaria. Não sei não, hein? Isso não me parece verdade. Ofegante, ela indaga, perguntando o porquê sempre perdia o controle quando estava sozinha com ele. Se aproximando, ela declara que sentia como se algo importante estivesse faltando dentro dela. É que não entende o porquê, mas era como se ele tivesse o que estava faltando. Além do mais, ele também era responsável, pois continuava a atraindo. Do nada, ela corta o botão da camisa fora, enquanto gritava que irá encontrar o que falta. No chão, o pânico toma conta de Zeng. Em desespero, ele se pergunta onde estava Baianan, querendo que ela venha salvá-lo. Pegando a perna dele, ela fala que aquilo não era muito conveniente e que deveriam pelo menos tirar aquela parte. Então ela solta as pernas do garoto. Percebendo isso, ele sorri. Se projetando para trás, ele pensa que essa era sua chance. No entanto, ao tentar se levantar, ele grita irritado, pois não conseguia por causa daquelas roupas que estava vestindo. Desolado, ele pensa que a partir de agora, irá todos os dias sem falta para a academia. Se aproximando ainda mais, Qinxue diz que ele era adorável quando se esforçava. Com isso, ela declara que estava pensando que eles poderiam começar. Com seus bifes pressionados contra ele, ela fala que realmente ama vê-lo assim. Nesse momento, Baianan acaba fazendo barulho. E Zeng percebe que esse tempo todo ela estava escondida embaixo da cama. Observando a cena com os olhos brilhando, Baianan imaginava os diferentes títulos que poderia usar. Garota maluca invade casa à noite, amarra alguém e confessa seu amor. Caramba, eu acho que eu vou usar esse título. Percebendo que ela estava no mundo da lua, ele faz uma cara como quem diz, para ela parar de encará-lo e ir logo ajudá-lo. Claramente, Baianan não está muito interessada em ajudar ninguém, e começa a sorrir com uma cara duvidosa, pensando que esse tipo de história era simplesmente maravilhosa. Furioso, ele grita para si mesmo internamente, questionando que tipo de reação era aquela, e que se ela continuasse assim, sua última preocupação seria a porcaria de seu mangá duvidoso. Com suas bistecas o pressionando, Qinxue indaga para onde ele estava olhando. Pegando o rosto dele, ela afirma que nesse momento ele deveria estar prestando atenção somente nela. Mantendo a sensatez, ele a questiona se essa brincadeira não estava passando do ponto. Mas Qinxue responde para ele não ficar chamando ela com um nome tão distante, e o chama de meu bem. Perdendo a sanidade, ela declara que ele poderia chamá-la de docinho, ou talvez até de meu amor. Claramente com pensamentos duvidosos, ela pergunta se isso não soava melhor. Além disso, era à noite que esse tipo de buffet deveria ocorrer. Embora ela quisesse degustar o buffet durante o dia, ela era muito tímida para isso. Por essa razão que ela teve que se conter até o momento certo. Zeng já explode, se questionando que tipo de timidez era essa, que invade casas e amarra pessoas. Colocando a mão na boca dele, ela fala que já sabe o que ele quer dizer. O chamando de desobediente, ela comenta que ele deve estar tentando fugir de novo. Com isso, ela fala que terá que puni-lo por isso. Em choque, ele se pergunta o que essa maluca estava segurando na mão. Do nada, ela bota o negócio na boca dele. Agora, com a vítima completamente dominada, ela diz que estava morrendo de ansiedade para poder sentir o coração dele. Daí ela começa a desequipar o cara enquanto ele tenta desesperadamente mandá-la parar. Mas ela rasga todos os equipamentos do coitado, afirmando que agora nada poderia pará-los.
Diante daquela cena, ele dá graças a Deus que não tirou as falsas esferas do dragão, mas logo ele percebe que agora não era hora para ficar aliviado. Com o perigo iminente, ele observava a maluca fazendo suas pesquisas. Armada, Kinshue começa a mexer nas coisas, enquanto ele pensava que se ela descobrir a verdade agora, sua banana irá para o Fruit Ninja, e isso era uma coisa que ele precisava evitar a todo custo. Paralelo a isso, embaixo da cama, Baianan tá aproveitando a cena, pensando que só precisava de mais um pouco. Ela quer ver mais, quanto mais pesquisas para ela, melhor. O ataque noturno perverso da Stalker, apenas para descobrir que seu amado era um garoto disfarçado. Isso era ouro puro. Com os olhos brilhando, ela acha que isso era bom demais para se conter. Todas as células criativas de seu cérebro estavam gritando. No entanto, nesse momento, ela acaba fazendo um barulho. Isso chama a atenção da doida da Kinshue, que rindo, comenta que parecia que ele tinha um ladrão se escondendo em sua casa. Erguendo a cama, ela fala que tal ladrão deve ser punido. Todos ficam em choque sem saber o que fazer. Com olhos que denotam problema de cabeça, logo ela reconhece Baianan como a presidente do comitê e exige saber o que ela estava fazendo ali. Comovido, Zeng chora, pensando que sabia que Baianan não o abandonaria, achando que ela apareceu de propósito no último momento. No entanto, estava bem óbvio que ela não tinha intenção alguma de salvá-lo. Isso simplesmente estava estampado na cara dela, chamando a atenção deles com seu brinquedo de ataque. Kinshue questiona se sua querida Darling, junto daquele gatinho travesso, estavam tramando algo pelas suas costas. Balançando a cabeça, Zeng tenta negar desesperado. No entanto, se virando para Baianan, ela diz que não importava o que eles estavam planejando de qualquer forma, pois Zeng não iria ver aquele gato travesso nunca mais. Agitada, Baianan rapidamente alega que isso era um engano, um erro, um tremendo engano. Então ela explica que, na verdade, ela e Zeng eram primos, que sempre foram próximos. Além disso, ele havia se mudado recentemente, por isso é claro que ela passou ali para dar uma checada. Nesse momento, ela rapidamente o arrasta para perto. Em seguida, ela o abraça, perguntando se Kinshue não conseguia ver a similaridade. Porém, sem acreditar, Kinshue questiona se esse era o caso, o que ela estava fazendo embaixo da cama que nem uma maluca. Suspirando, Baianan imediatamente improvisa, dizendo que, para falar a verdade, Zeng tinha dito para ela que uma pessoa muito importante estava do lado de fora da porta e que ela poderia se sentir desconfortável com Baianan por perto. Dessa forma, ela não teve escolha a não ser se esconder embaixo da cama. Nesse momento, Kinshue começa a gaguejar toda, repetindo as palavras pessoa importante. Incrédulo, Zeng com seu artefato ainda na boca, se questionando como Baianan podia inventar mentiras tão absurdas com tamanha cara de pau. Confiante, Baianan afirma que era isso mesmo. Zeng disse que tinha uma pessoa muito importante na porta, e por isso começou a ficar todo agitado. Encantada, ela diz que isso era incrível. Duas garotas com sentimentos umas pelas outras, unidas pelo destino, declarando que como prima de Zeng estava tocada e que os apoiava com toda a força de seu coração. Toda aquela carga de informações ao mesmo tempo faz Kinshue fritar o cérebro. Então ela pergunta a sua Darling o que era a coisa importante que ele precisava lhe dizer. Deixa o like pro Kazu Senpal. Ele merece, a situação aqui tá insana. Mas o Prota não tem a menor ideia do que deveria falar. Envergonhada, Kinshue diz que ele não precisava falar nada, pois já tinha entendido tudo. Ela jamais pensou em ficar numa situação tão constrangedora, mas sentia que o apoio de Baianan era realmente do fundo do coração. Em seguida, ela sai correndo, dizendo que recuará por hoje, e prometendo que não irá decepcionar as expectativas dele. Antes de sair, ela o encara, afirmando que haverão outras oportunidades para eles finalizarem o que começaram. Depois disso, os dois relaxam, pensando que finalmente tinha acabado. Se babando, Baianan declara que se tivesse ficado mais um único segundo, provavelmente teria perdido o controle. Indo até ele, ela comenta que estava se segurando o máximo que podia, e agora finalmente podia se soltar livremente. Sendo atacado pela segunda maluca, ele questiona o que ela está planejando fazer. Aquilo definitivamente também não parecia uma coisa boa. Então Baianan sobe por cima dele para pegar sua prancheta. Entusiasmada, ela começa seus desenhos, enquanto Zeng ao fundo se debatia, como quem diz para ela pelo menos o desamarrar primeiro.
avaliando seu desenho. Ela questiona que garota se abraçando era bom, mas pergunta se ele não achava que era um pouco chato demais. Irritada, Baianã pensa que a parte mais importante não tinha acontecido. O que ela queria mesmo é que Quinchue o desequipasse completamente, só para descobrir que no fim ele era um garoto. Isso sim seria absolute cinema. Agora solto, Zeng fala indignado que se tivesse sido descoberto, provavelmente sua banana teria ido de Fruit Ninja. E reclamando, ele pergunta a Baianã se ela não poderia ter usado algum feitiço, já que era uma usuária de magia. Tentando mudar de assunto, Baianã responde que ela não tinha o que fazer, pois Quinchue estava armada. Sendo assim, se ela tentasse conjurar qualquer coisa, seria abatida antes mesmo que pudesse terminar. De qualquer forma, o problema continuava sendo o mesmo. Eles ainda precisavam esperar 3 dias para poderem apagar completamente a memória dela. E Baianã pede para ele relaxar, pois Quinchue era apenas uma aluna comum, por isso provavelmente não causaria problemas. Suando frio, ele aponta que Quinchue levantou uma cama com uma mão só. Definitivamente não tinha nada de comum nisso. Concordando que Zeng tinha um ponto, Baianã diz que, considerando isso, ela deveria ser uma personagem cavaleira. O que Zeng reclama que não era isso que ele queria dizer. Pedindo o telefone dele, ela novamente diz para ele não se preocupar, pois já tinha prometido que o ajudaria. No entanto, quando ele pergunta para que ela queria, ela responde que era para checar o histórico dele. Imediatamente, ele pega o telefone de volta, se afastando, mas ela diz que estava apenas brincando e queria instalar uma magia de hipnose no telefone dele, para que assim, se algo acontecesse, pudesse se defender. Confiante, ela diz que basta ele clicar no ícone do aplicativo para usá-lo. Incrédulo, ele questiona se magias agora funcionavam através de aplicativos, querendo saber qual era a lógica por trás da magia dela. Com uma cara séria, ela vai explicar, mas antes que pudesse, Zeng a manda calar a boca, dizendo que já era o suficiente. Tudo o que ele queria é que ela parasse de causar tantos problemas. Mesmo assim, olhando o aplicativo, ele pergunta se aquilo realmente funcionava. Esse não era um golpe para tentar fazer algo suspeito outra vez. É só testar, é para isso que serve os pedestres. Falando em testar, ele logo vai testar com a própria Baianã. Gritando, ela o repreende irritada, o chamando de idiota. Mas antes que percebesse, algo mudou. Ainda cético, Zeng pergunta se aquilo realmente funcionou. Então, achando que provavelmente ela estava fingindo, ele decide tentar pedir algo que ela nunca faria. É claro que a estratégia mais clara agora é mandá-la desequipar os itens. Presenciando aquela cena, ele fica chocado. Parecia que realmente estava funcionando. Achando que já era o suficiente, ele a manda parar, ajeitar os seus itens e acordar do transe. Confusa, Baianã pergunta do que eles estavam falando. Desviando o olhar, Zeng responde que ela tinha dito que estava indo para casa pois precisava fazer algumas coisas. Se levantando, ela diz que de qualquer forma realmente já estava muito tarde. Então ela se retira, pensando que precisava chegar em casa o mais rápido possível para esboçar sua criação do fundo de seu coração. No entanto, antes que possa sair, ela percebe algo. Olhando para as tomadas, ela percebe que lá havia uma magia residual, deduzindo assim que o apagão de mais cedo, na verdade, foi causado por magia. No dia seguinte, Zeng ainda permanecia apreensivo com o fato de ter que sobreviver por mais 3 dias. Porém, a parte boa é que ele estava o mais afastado possível da maluca. Não importa o que aconteça, tudo o que ele precisava fazer era se manter longe daquela maluca duvidosa até a magia de apagar mentes permanentemente ficar completa. Notando que Zeng parecia muito sério, sua colega pergunta se ele estava doente. Ele responde que era apenas uma pequena dor de barriga. E nervoso, indaga sobre a próxima aula ser educação física, querendo saber aonde poderia encontrar o professor. Refletindo, ele pensa que movimentos muito bruscos poderiam o expor. A colega o avisa que ele não precisava se preocupar, pois mesmo que não fosse para a enfermaria, não precisaria de uma licença oficial, porque a aula de educação física delas era bem tranquila, então ele poderia ficar sentado em qualquer lugar. Agora na quadra do campus, vemos a professora jogada no gramado, que dizia a Zeng que não era necessário formalidades, e que ele poderia se jogar em qualquer canto relaxado. Apreensivo, ele pergunta se ela não era professora de cálculo, a questionando se ela estava dando aula de educação física também. Exausta, a mulher responde que essa era a vida de um adulto, que trabalhava em vários lugares diferentes sem nem ao menos receber aumento. Se virando, ela diz que não tinha aumento e nem relacionamentos.
Por fim, enquanto dava uma coçada na bunda, ela manda não incomodá-la com coisas pequenas, como essa tal aula de educação física. Em seguida, ela apita, afirmando que ficar o dia inteiro sem fazer nada também era chato. Por isso, iria dar uma agitada nas coisas com um jogo de basquete. Apitando, ela chama todos os garotos. Hesitantes, eles reclamam que estavam planejando tricotar enquanto viam um vídeo do Kazu Senpao-chan. Indignada, a professora grita que eles eram uns vagabundos imprestáveis e que na idade deles, eles deveriam estar suando a camisa no campo. Com certeza, era por isso que eles não arrumavam uma waifu apetitosa. Soltando uma risada sarcástica, um dos estudantes comenta se não era ela que tinha sido recusada em 36 encontros. Indignada com tamanho desrespeito, ela o manda dar 37 voltas como punição. Com uma cara duvidosa, ela tem uma ideia, dizendo que acha que vai ter que motivá-lo um pouco. Agarrando Zeng, ela ordena que aqueles punks malditos escutem com atenção. Aquela bela espécime waifu com certeza era dentro, por isso eles deveriam aproveitar para impressioná-la. Nesse momento, os caras já começam a manjar a waifu duvidosa com um presente misterioso. Determinados, todos chegam à mesma conclusão: é dentro. Em seguida, eles começam a se provocar entre si, afirmando que Zeng irá torcer por ele. Cale sua boca, seu punk. Ao final dessa partida, a waifu Xiao Zeng será minha refém. Sem palavras, Zeng não consegue acreditar na repentina determinação inabalável daqueles malucos. O sinal é dado e a partida oficialmente começa. Com isso, os garotos avançam com tudo para a guerra. Observando, Zeng se pergunta por que do nada aquilo parece ter se tornado uma batalha shonen. No entanto, ao final da partida, todos estavam mortos. A professora ri, declarando que aquele jogo foi épico e que aqueles bastardos não duraram nem sequer 10 minutos antes de se jogarem no chão. Olhando ao redor, Zeng procura Qinxue, pensando que não conseguir vê-la por tanto tempo o deixava ainda mais nervoso. Jogando a bola para Zeng, a professora afirma que estava cansada demais para guardar a bola, o mandando fazer isso por ela. No depósito, a nossa bela waifu de trombeta não consegue parar de pensar por que Qinxue não aparecia. Ele reflete que no final foi bom não ter se escondido na enfermaria, pois aquilo teria claras chances de se transformar em uma catástrofe. De repente, algo cai, o fazendo notar que aquela também era uma zona de perigo guloso evidente. Nesse momento, alguém tranca a porta. Lá estava nossa inocente waifu, invasora de propriedades. Com um olhar triste, ela o questiona sobre ele estar a ignorando o dia inteiro. Já pressentindo o perigo iminente de ataques duvidosos, Zeng começa a se tremer com seu sentido aranha de maluca apitando. Chorando, Qinxue o questiona se isso era por causa das atividades que tinham ocorrido na noite anterior. Aflito, Zeng pede para ela escutá-lo, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Qinxue pega sua mão, declarando que sabia. Sabia que seu amado Darling estava apenas sendo tímido. Com uma cara de profundo terror, ele acha que agora não havia mais nenhuma esperança. Se aproximando, Qinxue o questiona sobre ser difícil ser completamente livre na escola. Por isso, ele deveria ter ido até ali, porque não suportava mais ficar longe dela. Embora tentasse negar, obviamente a maluca só escuta o que é conveniente. Corada, ela segura sua mão, perguntando se era isso ou se ele estava se fazendo de difícil. Me leve, leve-me para a luz. Eu aceito minha sentença em paz. Diante daquela situação, Zeng já começa a ativar sua forma híbrida de tentáculos da calamidade. Oh, tentáculos? Que coisa bela de se ver. Espera, tentáculos? Por que tem tentáculos saindo do meu querido Darling? Não sei não, hein, guys? Mas por esse frame me parece que os tentáculos estão saindo de um lugar que não deveriam estar. Está claro que Qinxue não estava surpresa com os tentáculos. E parecia que sua memória estava voltando. Pegando seu telefone, ele tenta contatar Baianan, determinado a não deixar Qinxue o amarrar dessa vez. Algumas horas antes, na biblioteca, Zeng questionava Baianan sobre o que ela queria agora, e se ela já tinha carregado sua magia. Rindo, ela pergunta se por acaso ele estava achando que magia era que nem um sequestro, só chegar e levar. O encarando, ela diz que descobriu algo de Qinxue que estava muito errado. Imediatamente ele se afasta, agradecendo ironicamente, dizendo que obviamente se ela não tivesse dito que aquela mulher tinha algum problema, ele nunca teria notado. Irritada, Baianan pede que ele a deixe terminar. Então ela diz que o apagão da noite passada não foi uma queda de luz comum, e que quando estava indo para casa, encontrou magia residual no disjuntor.
Zeng manda ela desembuchar logo, querendo saber quem usaria magia para cortar a luz. Em seguida, ele pergunta se por acaso não tinha sido ela. Sem acreditar em tamanho insulto, ela pergunta se ele poderia parar de culpá-la por qualquer coisa mágica que aconteça, e manda ele não perder o foco, questionando que tipo de pessoa ele achava que era Qin. Com um arrepio na espinha, ele responde que era uma pervertida maluca, movida por desejos duvidosos. Mas Baianan afirma que isso era óbvio, falando para ele pensar em algo além disso. Com isso, ele reflete mais profundamente sobre Qin ser uma garota rica, fria e que odiava homens. Baianan completa que, assim como ele, Qin apreciava as mesmas frutas que ele. No entanto, na última noite, após algumas pesquisas, acabou descobrindo que Qin não odiava os homens, mas apenas tinha medo deles. Como ela teve muitos pretendentes, e alguns deles acabaram se tornando malucos obsessivos, provavelmente foi aí que ela acabou desenvolvendo seu medo por primatas masculinos. Surpreso, Zeng lembra do garoto daquele dia no corredor. Exalando um ar misterioso, Baianan afirma que o mais importante é que, embora os rumores digam que Qin goste de buracos, ela nunca se aproximou de nenhuma fêmea. Com isso em mente, ela declara que, assim como o esquisito que afirmava gostar das bandidas sem pai para tentar evitar as fêmeas, mesmo assim, Zeng comenta que algo ainda não fazia sentido, pois com o poder da família dela, ela podia facilmente evitar todos os betas da escola. E por que ela se agarrou a ele no momento em que se aproximou? Baianan responde que era exatamente isso que eles precisavam descobrir, afirmando que até mesmo a maldição de tentáculos duvidosos dele poderia ter alguma relação com ela. O que eles precisavam agora é descobrirem a verdadeira personalidade de Qin e ele poderia aproveitar a oportunidade para fazer algumas pesquisas sobre seus tentáculos. Com isso em mente, Baianan tinha bolado um plano, onde hoje ele iria ignorar Qin completamente, e não poderia nem sequer fazer contato visual com a bandida. O plano consistia em deixá-la tão agitada que ela estourasse. Em seguida, eles a atrairiam para forçá-la a finalmente mostrar sua verdadeira face. Mandando o sinal do Batman, ele pensa que dessa vez não seria presa. No entanto, o envio da mensagem falha. Irritado, ele grita que agora não era o momento para problemas técnicos. Em choque, ele se vira. Lá estava Qin querendo degustar polvo. Vendo aquilo, o prota começa a ter uma hemorragia cerebral, com seu coração profundamente tocado, pois aquela era uma cena da qual ele não poderia lidar. Com um tom profundamente assustador, a atacante pergunta se por acaso tinha algo no telefone dele mais interessante do que ela. Tem, o vídeo do Kazu Senpao-chan. Falando nisso, deixa o like aí e um comentário para ajudar com o engajamento, porque embora essa série seja apenas uma pesquisa alegre, infelizmente está gerando muitos maus entendidos com o meu patrão. Nesse momento, Qin sussurra no ouvido dele que já estava na hora de começarem. Suando frio, ele a questiona o que ela quer dizer por começarem. Começarem a jogar no jogo do bicho e degustarem os tentáculos. Chocado com a cena, Zeng encara sem piscar, se perguntando se aquilo era uma sedução ou uma ameaça. Irritado, ele a confronta, perguntando quem era ela. Ele diz que mesmo vendo seus tentáculos, ela não recuava nem por um único instante. Na verdade, cada vez que os vê, ela parecia ficar ainda mais animada. Não se vê tentáculos todo dia, né, camarada? Tem que aproveitar a oportunidade. Dito isso, estou me retirando. Tô brincando, vamos prosseguir com essa dramática história de superação. Tô pensando em trazer todo mês a atualização. Comenta aí se vocês querem que eu traga a atualização dessa obra com frequência. Sem entender o que ele queria dizer, ela pergunta se não tinha sido ele que se aproximou primeiro. Nesse momento, Zeng revela que era sim verdade que ele tinha se aproximado primeiro, porque tinha suas razões. Mas aquela obsessão maluca dela por seus tentáculos definitivamente não era algo normal. Sorrindo, Qin diz que entende. Afinal, seu querido Darling ainda não tinha visto sua verdadeira forma. Enquanto ela o agarrava, Zeng a questionava o que isso significava. Então ela responde que de qualquer forma, achava que já estava na hora do Pokémon evoluir. Em seguida, ela começa a sofrer uma evolução de Power Ranger. Transformada agora no que parecia ser uma espécime ainda mais duvidosa, ela indaga quem dentre eles seria menos humano. Daí ela dá uma piscadinha que toca o fundo da minha alma, pedindo like pro Kazu. Agora eu estou decidido, eu quero ela ainda mais. Chocado com a transformação, ele pensa que já esperava que ela usasse algo como magia ou feitiçaria. No entanto, aquilo era algo completamente inesperado. Tentando se afastar, ele acaba se vendo encurralado contra a parede. Aquele bicho da peste que estava diante dele com certeza não era desse mundo.
Animada, a forma final da besta declara que estava muito feliz com aquela situação e por poder finalmente mostrar sua verdadeira forma para seu querido Darling. Tá bom, isso aqui de fato foi inesperado. Grudando nele, Zeng ainda não sabia o que ela realmente queria, mas estava claro que Baianan tinha perdido o controle da situação e que ele estava navegando por águas deveras perigosas. Agora, tudo o que ele podia fazer era ganhar o máximo de tempo possível. Mesmo que as mensagens não estejam sendo enviadas, seu telefone ainda funcionava. Então ele usa o aplicativo de hipnose que Baianan tinha feito para ele se defender dos perigos do mundo. Ao ver aquilo, Qinxue fica em choque. Em seguida, fica em silêncio. No entanto, logo ela faz uma cara travessa, perguntando se ele estava tentando a hipnotizar, ou chamando de espertinho por tentar fazer coisas duvidosas. Qinxue revela que, pro seu azar, isso não funcionava com ela. Afinal, quando se tratava de hipnose, essa era sua especialidade. E aqui podemos ver claramente que os tentáculos saem das costas, então tá safe. Isso aí tava me assombrando até agora. Finalmente eu posso dormir em paz. Questionando se ele não se lembrava do gostinho que sentiu no dia em que se conheceram. O prota exige saber o porquê ela faria algo assim, e ela responde que não tinha nenhuma razão. Na verdade, foi apenas um pequeno acidente. Porém, por causa desse pequeno acidente, inesperadamente ela descobriu a pessoa a qual estava destinada a conhecer. Talvez seja errado chamar aquilo de acidente, e seja mais como um milagre dos céus. Conhecer Zeng foi como uma dádiva, um presente divino. Sendo assim, ela afirma que se seu querido Darling queria fazer pesquisas perigosas com ela, não precisava a hipnotizar. Se aproximando, ela questiona qual o sentido de se afogar em ilusões. O beijando, ela diz que em vez disso, ele deveria se afogar em seu encanto. Diante da situação, Zeng pensa que isso era demais, e que estava sentindo como se sua alma estivesse sendo arrancada para fora. Sofrendo o ataque brutal de Qinxue, ele se pergunta se aquela sensação era normal. Além disso, ele estava se sentindo tonto e começa a se questionar se estava delirando. Vendo uma sala de aula onde Qinxue estava rindo, ele se pergunta se esse era o passado dela. Naquela época, Qinxue parecia incrivelmente popular, mas ao olhar diretamente nos olhos dos garotos, todos eles começavam a coringar, perdendo completamente o juízo. Aqueles olhos pareciam iguais com o garoto daquele dia. Em seguida, ele vê Qinxue chorando, dizendo que tudo o que queria era poder conversar com eles, mas as coisas sempre davam errado, concluindo assim que não tinha escolha a não ser se manter longe de todos. Enquanto sofria o ataque devastador, Zeng recebe uma ligação de Baianan, o que ele atende no meio de seu ataque brutal. Na chamada, Baianan gritava com ele, perguntando aonde ele estava, pois precisava que ele se reportasse para dar seguimento ao seu plano. Decepcionado, Zeng continua sem resistir ao ataque, pensando que não esperava menos. Paralelo a isso, tudo que Baianan conseguia escutar eram os barulhos do ataque brutal que Zeng estava sofrendo. Agitada, ela diz que algum tipo de barreira mágica foi montada ao redor da área. Por causa disso, não conseguiu contatá-lo antes, e para resolver, gastou praticamente toda a sua energia mágica. Sem receber nenhuma resposta, ela fica sem entender o porquê ele não estava dizendo nada. A razão era óbvia. No momento, Zeng estava impedido de falar. Tentando manter a compostura, ele faz de tudo para mandar uma mensagem para Baianan, a mandando fazer alguma coisa. Notando a mensagem estranha dele, ela o manda esperar, afirmando que vai salvá-lo. Com sua alma sendo sugada, Zeng se pergunta como exatamente ele pode aguardar, pensando que não queria morrer daquele jeito. Nesse momento, Baianan se teleporta até ele, declarando que tinha dito que o salvaria. Em seguida, ela coloca um papel na cabeça de Qinxue, a fazendo cair sem poder reagir. Chocado, o prota tenta se recompor, comentando que estava muito próximo de morrer sufocado. Observando no chão, Baianan diz que no fim, a verdadeira forma de Qinxue era de uma sereia da noite, uma ladra de essência, drenadora de energias.